Começando aqui o nosso 35º episódio, né, Igor? Estamos muito felizes hoje. Estamos recebendo o Andrei Fernandes lá do Mundo Freak. É uma satisfação enorme estar recebendo ele aqui, porque a gente entende que, tá aí fazendo podcast há muito tempo, pavimentou muita coisa, a gente é super fã e a gente quer saber bastante aí sobre ele. Ele também tem livro, design gráfico, enfim, vamos trocar uma ideia super maneira. Mas antes de passar a bola pra ele, fala aí, Igão, como é que tá, meu amigo? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que vai estar ouvindo a gente agora ao vivo, ou lá depois no YouTube ou no Spotify. Sejam bem-vindos, como a Rafinha falou, é uma felicidade enorme. Agora, 35º episódio, a gente não imaginava chegar tão longe assim e com uma presença tão ilustre, assim, de verdade, bastante animado. Já queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Danilo, que é um fanzaço também do Mundo Freak, e com certeza vai estar ouvindo a gente, ou agora vai brotar, com certeza, ou depois. Então sejam bem-vindos. Para você que não conhece, aqui na Twitch a gente tem um chat, você fica à vontade para poder interagir com a gente, mandar pergunta, sinta-se em casa, né? A gente fala aqui que para o convidado, para você que está assistindo, para se sentir em casa. Então, Andrei, mais uma vez, muito obrigado, como a gente já falou aqui em offline, prazerzão estar recebendo você aqui de verdade, porque é uma inspiração acompanhar o seu trabalho e tudo, e disponibilizar esse tempinho para a gente. Eu acho que, você não imagina a importância que tem pra gente, de verdade. Então, seja bem-vindo. Fala aí, gente. Longos dias e belas noites, né? O pessoal gosta de que fala Maneiro, cara, que isso. maneiro. E aí, gente, tudo bem? Cara, agradeço aí mais uma vez o convite. Brigadão aí, vamos bater um papo. Maneiro, cara, que maneiro. Só vamos. E para começar, Andrei, como a gente comentou, aqui no Cabeçativa a gente tem sempre a ideia de entender um pouco mais da vida do convidado, né? A gente voltar um pouquinho lá atrás, porque, como você falou, né? Já está há muito tempo aí fazendo isso, então muita coisa que você já passou, altos e baixos, a gente sabe que não é fácil. E então a gente gosta de entender um pouquinho como é que era o Andrei lá pequeno, de onde para quem não conhece ainda, de onde é o Andrei, onde nasceu, como é que era ali pequeno, criança, adolescente, conta um pouquinho pra gente. Cara, eu nasci, cresci e vivi 20 anos da minha vida em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Cidade de Deus. Minha avó morava ali na freguesia, ali pertinho ali Somos na... do Rio também. Somos do Rio também, enfim, e minha avó morava ali na freguesia, pertinho da Cidade de Deus também. Sim. Qual parte ali da freguesia? Eu tô tentando naquela estrada onde tinha dos ônibus ali, sabe, que tem um estacionamento de alguma dessas empresas de ônibus. Não sei Eu se era sou da ruim. Sei. Redentor, alguma coisa Eu assim. sei. Eu não sei o nome certinho, mas eu sei, já passei Era por ali já. próximo àquela estrada ali, né, só que numa rua que cortava, assim, bem Com próximo. certeza. Mano, eu tô apagando muita coisa do Rio de Janeiro na minha cabeça. Eu já tô ficando com a memória ruim. Essa parte do SSD já tá ficando lá pra trás já. Eu conheço muito pouca coisa só. Eu conheço mais dali pra Barra da Tijuca. Conheço mais Que é coisa. pertinho, é verdade. Né? Às vezes é mais perto do que qualquer outro lugar do Rio de Janeiro. Porque onde eu morava lá 40 minutos, eu brincava que era 40 minutos pra fazer qualquer coisa. Tirando a padaria que era na esquina, se eu quisesse ir pra uma loja, ir pra um shopping, pra um comércio, 40 minutos pra chegar. Não, e dali pra Barra é assim, né, se você não tiver um carro, você vai levar 1 hora, 2 horas de ônibus ou alguma coisa do Sim. tipo. Pois é. Agora tem o BRT, mas na época nem isso tinha, de fato. Verdade. Mas é isso, eu sou dessa região e tal, vivi minha vida toda, até decidir mudar aqui pra São Paulo, né? Eu e ele, a gente já tinha engatado um relacionamento, a gente já namorava há 1 ano à distância. Vim para Ela São já era de São Paulo. Paulo mesmo, né? Já. Ela é de Registro, uma cidade pequenininha que fica entre São Paulo e Curitiba, mas ela já morava 1 ano antes. Vamos lá. Ela veio pra cá morar, aí passou 1 ano, aí eu vim pra cá com ela, né? Entendi. Então ela é do interior e tal, a gente decidiu morar junto. Foi na loucura, assim, tinha 1 ano de relacionamento à distância e a gente juntou as malinhas e veio, né? E como é que Mas foi, é bacana. lá no Rio, aqui no Rio, no caso ainda, né, nesse tempo como é que foi sua infância? Você já tinha Era alguma... muito estudioso, era aquele mais introvertido na escola, né? Ou já pensava, já tinha um lado mais
criativo mais aflorado, porque eu pelo menos, acho ali o Mundo Freak todo, a gente vai falar melhor, né? Mas eu acho ali tem toda uma criatividade, uma originalidade por trás. Se isso aí já era alguma coisa que mexia contigo Que era novo. explorada de alguma forma. Cara, essa pergunta é muito interessante, assim, porque eu era muito diferente do que as pessoas me veem hoje. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida. Até hoje, assim, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu entrei numa festa, Uhum. não conheço ninguém, cara, vai ser muito raro eu putz, despontar e tal, balada, essas coisas, não é minha praia. Tipo assim, hoje o pessoal me vê muito como extrovertido, e nos eventos com os ouvintes, como eu sei que o pessoal já conhece a gente, então eu me sinto mais confortável de ser mais extrovertido, assim, mas no geral eu sou bem tímido, isso se refletiu na Caramba. vida toda. Eu tenho 2 irmãos, né, tudo homem. Aí, uma curiosidade é que, cara, eu tinha muito medo de falar com mulher até uns 15 anos de idade. Cara, era um negócio muito impressionante, pra mostrar que, tipo assim, o cara vai trabalhar com comunicação, mano, jamais. Entendi, Jamais alguém entendi. falaria. Tipo, e é interessante isso. Apesar de eu ser aquela criança esquisita que gostava desses assuntos, né? Acessava aquele site morte.com, como que era? Assustador. Assustador, era assustador, mas eu prefiro. Tinha uma rixa. Aí eu acessava mais o Morte. Mas isso foi meio que ficando pra trás um pouco, assim, né? Eu, quando era adolescente, eu gostava muito desse site, ficava muito. Aí depois eu acabei ficando um pouco mais chato, assim, né? Durante meio que a faculdade, assim, eu fui deixando essa parte de lado e tal. Foi quando eu conheci os podcasts, né? Eu conheci já no ensino médio. E foi uma mídia que, de cara, assim, eu me apaixonei demais, assim. Era uma coisa de outro mundo, que eu tive acesso a conteúdos que às vezes eu tinha em outros lugares, mas no podcast eu me identificava demais, porque era uma galera muito próxima de mim, falando apaixonada sobre os assuntos, né? Sim. E aí, por exemplo, essa saída do colégio e ida pra faculdade foi um momento de descoberta, que assim, mano, eu sempre fui péssimo na escola. Eu nunca fui CDF, eu era safado, meus pais reclamavam muito de mim que, tipo assim, eu estudava o suficiente pra passar, e eu passava assim na rabeira, assim, precisava de 6, eu tirava 6.2. Tá bom. Era uma parada dentro desse nível. Cara, eu era muito preguiçoso, assim, pouco me interessava. E as matérias, às vezes, eram até interessantes, assim, mas eu gostava de ficar meio que no meu mundinho, Fantástico Mundo de Bob, né? Eu curtia muito. E isso é interessante, né? Porque eu hoje, olhando em retrospecto, eu vejo que eu sempre fui muito criativo, né? Hoje eu sou autor, né? Publico livro além do podcast, né? Roteirizo várias coisas do lance do Mundo Freak e tal, mas eu sempre fui péssimo em redação, por exemplo. Porque eu não conseguia fazer. A professora vai lá, ensinava uma matéria, Caramba, dava que curioso. proposta, e eu não. Cara, e depois eu identifiquei. Não era porque eu não era bom, era porque eu não queria falar sobre a proposta. Então eu dava um jeito de sair, e aí nessa de sair eu me fudia. Era uma Porque coisa eu meio queria falar. quadradona, né? Tipo assim, definir um tema e ainda às vezes assim, tem que ser nesse estilo aqui. E aí, não necessariamente é o estilo que você se identifica pra escrever, pra fazer as Sim. coisas ali, né? Eu não sou nem tão crítico com relação a isso, porque eu vejo que existe um motivo do porquê as coisas são desse jeito, assim, né? Só que isso pega muito num grande pecado meu, que eu sou preguiçoso mesmo, assim. Quando é uma parada que eu não acredito, eu não invisto, mano. Eu não invisto energia, não invisto tempo, né? E eu não acho que isso seja culpa da escola, não. Acho que o formato poderia ser diferente para viabilizar melhor, até poderia. Mas teve, por exemplo, uma coisa que me marcou muito, e isso é uma história que eu levo até hoje, assim. De uma vez que eu fui muito bem num trabalho de geografia. Devia estar no primeiro ou no segundo ano do ensino. Acho que o segundo ano do ensino médio. O professor de geografia deu um trabalho não lembro se era política internacional, se era algum rolê desses, mano. E, mano, foi um dos poucos trabalhos assim que eu falei, cara, porra, me amarrei nesse tema. E, mano, eu entreguei um trabalho, só que, cara, eu era muito desleixado. Aí o meu trabalho, tipo assim, você tinha que fazer uma escrita, um texto, né? Entregar pro professor, o professor te devolver na aula seguinte, né? Mano, eu arranquei a folha do meu caderno,
Tipo, não tirei aqueles fiapinhos que fica ali do lado. Sim. Eu nem tirei aquela parada, fiz na caneta na mão, assim, o pessoal imprimia, fazia os blá blá blá. E mano, mas eu me amarrei muito no tema, assim. Aí na aula seguinte foi muito engraçado que o professor, tipo, levantou assim e falou, cara, tipo, começou a falar com a turma lá. Aí ele decidiu dar a lição de moral na turma. Ele falou assim, teve um trabalho, mano, que eu olhei e eu não acreditei no trabalho. Porque parecia que tava escrito no papel de pão. Ele falou assim, aí eu já, puta merda, mano. Mas foi o melhor trabalho, foi tipo, tirou De a nota conteúdo máxima. foi o melhor. De conteúdo, Caralho, que assim, maneiro. cara. Que maneiro. E eu achei na época, eu achei isso muito legal. Não, muito. Hoje olhando em retrospecto, eu acho que o professor não deveria ter falado aquilo. Pô, mas Porque você pensa que ele. Cara, eu acho que eu imagino que você vai falar, mas assim. Quando você começou a falar, eu falei assim, lembrei de vários professores que faziam de tudo para desestimular, né? Que ainda bem que tinha professores muito bons, mas teve alguns que era assim, de jogar mesmo o aluno, digamos, na fogueira pra turma. sim. E, cara, isso desestimula qualquer ser humano, né? E aí quando você começou a falar, eu falei, nossa, ele vai pegar e vai jogar. Mas não, fez o contrário. Então, assim, hoje você não vê tanto positivo? Não, isso é porque eu entendo o que você tá falando e eu concordo em partes. Eu acho que isso está para jogo, assim, isso está em discussão dentro da minha cabeça, assim. Só que eu vejo que, tipo assim, tem um pouco dessa história da não julgue o livro pela capa e tal. Que eu entendo de onde vem, é importante, de fato, você fazer uma análise de conteúdo e discurso independente de um pré-julgamento que você faz com relação a alguma coisa, e isso eu tô de pleno acordo. Mas eu acho que o trabalho não deveria ter tido os pontos que teve por causa do desleixo com relação a isso. Porque, apesar de tudo, essa parte da apresentação ela é muito importante, porque às vezes uma falta de uma apresentação boa prejudica. E para diversas coisas na vida. Às vezes, minha letra Fê, por exemplo, às vezes eu poderia fazer um trabalho que, cara, tipo, tipo, por exemplo, vamos dizer assim, podcast foda, mas eu entrego no blog wordpress.com.br, que não tem zero problema ser wordpress.com.br. Às vezes a pessoa não tem nem grana pra fazer. Mas, por exemplo, o site é feio, o título não é legal, a pessoa não sabe preparar um negócio, um texto de introdução ao conteúdo que vai estar lá. Às vezes o áudio é ruim. Aí, mano, você tá sendo a pessoa que tá desestimulando a pessoa aí. Eu não tô falando que você precisa entregar a parada na bandeja de ouro, não é esse o meu discurso. Mas eu vejo que, por exemplo, esperar que sempre alguém vai passar a mão na sua cabeça porque o conteúdo tá muito bom, eu acho que não corresponde com a realidade. Assim, e às vezes é até quando tu para pra analisar, tipo assim, tirando essa coisa de que o professor ele tá ali para analisar o conteúdo, vamos colocar na vida real isso. Às vezes poderia soar até um desrespeito eu entregar uma parada desleixada. Tipo, isso denota que eu não gastei um tempo mínimo pra, tipo assim, mano, eu vou fazer isso no menor tempo possível porque o meu tempo é melhor do que o da pessoa que vai analisar, sacou? Sim. Acho que você não teve interesse, não deu importância pra parada, né? Pois é. Mas assim, mano, é muito pelo em ovo esse rolê, né? Mas hoje... Mas é um papo maneiro. Não, e é de se pensar porque, assim, eu concordo que você trazendo para a vida real, isso faz todo sentido, né? Só que ao mesmo tempo também fico pensando, tá, o cara não precisava dar o 10, mas se ele também não valida aquele conteúdo ali, você de repente estava vindo desestimulado como era o fluxo, né? Então você sempre tinha que seguir uma regrinha, uma parada, entregar daquela maneira e tudo mais. E aí, a partir daquele momento que ele te mostrou que, na verdade, seu conteúdo é bom, aquilo pode te estimular a falar assim, Claro. opa, calma aí, né? Então o meu conteúdo é bom, então eu vou ter mais cuidado, né? Vou tirar pelo menos o fiapinho aqui da folha de caderno e vou entregar para ele. Então acho que mano, é uma coisa meio que sempre vai estar ali, vai depender também muito do ser humano, né? Que vai estar passando por isso. Né? Sim. Mano, tudo depende como você falou, né? E tudo depende do ângulo que você tá vendo aquilo. Porque eu acho que o que o professor também, a moral da história que o professor queria passar, era criticar o restante da turma, que ele provavelmente recebeu muito trabalho muito bonitinho de gente que copiou da internet, Sim. de uma parada que tá errada, ou que tá fora do tema, que eu já fiz diversas vezes, inclusive, e tal. Só que tava bonitinho.
Então, tipo assim, acho que também foi uma puxada de orelha na turma dentro desse Uhum. cenário, assim, né? De que, cara, não adianta você também colocar o perfume, blá, 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 e entregar qualquer merda também, né? Tipo, a Sim. pessoa percebe que tem é uma enganação, né? É uma forma e tal, né? Mas é interessante porque pra mim isso sempre foi no meu ponto de vista, assim, né? Acho que todo mundo tem nos seus momentos de autocrítica, né? Tem aquelas coisas que fala, putz, cara, eu sou foda com essa porra, devia melhorar nesse aspecto e tal. A minha parada é essa, assim, eu sou muito desleixado. E quando eu não me interesso pela parada, que não foi esse caso, mas, tipo assim, eu não queria saber de fazer bonitinho, eu queria entregar aquela merda e vambora, né? E aí é interessante isso, né? Que eu me formei depois em design gráfico, né? Uhum. Então, e aí acho que depois, entendendo melhor, quando você conhece algo, né? Quando você conhece o discurso de algo, você passa a questionar muito das coisas que você achava, né? Uhum. Então, quando eu fui para a faculdade fazer comunicação visual, para mim, se eu falar para você que o conteúdo é o mais importante, eu tô deslegitimando tudo aquilo que eu aprendi na faculdade. Sim. Sacou? Que eu acredito Uhum. de fato, né? Nem porque eu sou uma pessoa muito meio que colocar fogo no mundo mesmo, foda-se. Mas eu realmente respeito muito esse lance, essa parte da comunicação visual, assim. Mas voltando pra tua pergunta, cara, André estudante era muito ruinzinho nesse aspecto. Sempre foi muito nerdão da cultura pop, mas não da parte Uhum. do CDF. Assim, Sim. né? Eu sempre gostei muito de livro. Uhum. Teve uma época que eu era muito geek de PC, sabe? De ficar, Uhum. putz, saber marca de computador e Sim, sim. montar. Hoje em dia eu não sei plugar uma memória RAM. Então, tipo, mas na época, cara, tipo, marca de celular, tipo, sabia quais eram Uhum. os melhores do mercado, o que um acertava, o que outro errava. Isso foi deixando um pouco de lado, assim. E isso acho que foi muito também sintoma de... Por essa timidez, eu sempre Uhum. tive muito poucos amigos, assim, que me Uhum. acompanharam durante bastante tempo, assim. Então, apesar de eu ter 2 irmãos, eu sou uma pessoa muito reservada, eu tenho síndrome de filho único, né, eu tenho as minhas coisas, que ali eu faço as minhas coisas, com meus pensamentos e tal, mas é isso, mano, e foi dentro dessa cabeça que saiu parte do que hoje é o Mundo Freak, né, que tem outras pessoas envolvidas também dentro desse processo. Que Eu foda. eu queria perguntar quando você porque, ok, na época de colégio ali, aí você falou como é que era, mas quando você foi pra faculdade, você sentiu que isso deu uma mudada, assim? Porque eu senti muito um choque quando eu entrei na faculdade, né, porque o colégio é uma coisa, apesar de eu ter algumas críticas ainda da faculdade também que poderiam ser melhores e enfim, mais bem aproveitadas, mas é uma outra realidade também, né, no quesito que a verdade é que ninguém vai estar preocupado com você, não vai ter um professor que vai estar se preocupando se você está entregando isso ou aquilo, ele vai ser mais direto ao ponto ali. E a verdade é que Uhum. ou você aproveita aquilo ali de alguma forma para você absorver algo e aplicar depois, ou sei lá, se você for fazer nas costas e tal, você não vai estar tirando do melhor proveito. Então, assim, quando você chegou fazendo lá o designer gráfico e tudo mais, como é que você lidou com isso? Você já mudou um pouco a postura? No quesito, você achou que, não, isso aqui tá mais dentro do que eu tô procurando, então faz mais sentido com o que eu gosto, sei lá, isso deu uma mudança ou não? Ou... Cara, a faculdade pra mim foi um rolê muito bacana Maneiro. mesmo. Pra começar, assim, antes de qualquer coisa, eu não fiz a graduação convencional dos 4 anos, assim, eu fiz um politécnico, né, Uhum, Uhum. que era dado dentro da faculdade e tal, mas em teoria eu sou mais técnico do Uhum. que um bacharel uhum, dentro dessa área, assim, né. Então, assim, porque isso faz muito parte do que eu falei anteriormente, assim. Eu odiava a ideia de ficar trancado dentro Uhum. de uma faculdade durante 5 anos. Sim. Eu odiava esse eu não queria fazer faculdade. Uhum. Eu falei: "Mano, eu vou terminar o colégio, mano, eu vou ficar 1 ano olhando pra parede, porque eu não aguento mais". Foi nessa estafa e pressão que eu saí do colégio e tal. Aí deu 3 meses de eu sair do colégio, minha mãe vem com um recorde de jornal: "Ô, tô oferecendo uma bolsa nessa faculdade particular". Aí eu já depois de 3 meses, eu já estava assim, saco cheio de ficar olhando pra parede. Aí eu falei: "Mano, vambora". Tipo, aí design gráfico por quê? Porque eu era o cara de ficar desenhando na carteira. Aí eu falei: Hum. "Mano, é o mais próximo que eu tenho". Mano, qualquer outra matéria, sei lá, foda-se. Tipo, eu não me via como médico, advogado, Uhum. Sim. biólogo, veterinário, nada disso, assim. aham.
eu já sabia que eu iria enveredar provavelmente para uma área de comunicação, talvez publicidade, jornalismo. Jornalismo não. Jornalismo não era minha praia. Mas publicidade, marketing, alguma coisa dentro desse aspecto. E eu acabei indo para o design, né? Até belas artes, talvez. Mas aí eu sempre fui um ilustrador meio fracassado, assim. Eu sempre achei os outros melhor que o meu, e aí eu não fui muito pra frente com isso. Mas é interessante que foi dentro desse aspecto, eu falei, cara, eu prefiro passar 2 anos e meio aqui do que 4, e eu já saio pro mercado de trabalho, eu já quero pagar minhas contas, eu já quero pegar minhas coisas e partir, mano. sim. Eu também já não aguentava mais ficar na casa dos meus pais. Eu já tinha um rolê, tipo, mano, eu quero a minha independência, eu quero esse rolê assim. E a faculdade, cara, não no aspecto técnico educacional, que foi muito importante, me iniciou na área, foram os meus 5 anos seguintes foram pagos pelos rolês de design, mas, cara, foi uma mudança de vida, assim. Eu me tornei outra pessoa completamente, assim. Cara, porque no colégio, como eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha medo de tudo, eu fui o garoto do que eu só não sofri mais bullying, porque eu sempre fui muito sagaz, assim. Eu sempre fui muito de ser o amigão da galera e de ficar, tipo, adentrando nos grupos, assim. Eu sempre fui meio que tipo assim, então eu escapei de muita coisa. Eu nunca fui o cara mais zoado da turma, mas eu sofri minha cota, assim, e isso, eu percebi que isso me desestimulou bastante nas coisas que hoje eu vejo que eu era bom, mas que eu nunca consegui ir pra frente com relação a isso. Eu sempre também fui muito fechado, então não me abria com ninguém, esse tipo de coisa e tal. E na faculdade, mano, foi outro universo, mano. Porque aí eu tava estudando com um adulto, e eu sempre fui um cara muito. Eu sou chato pra caralho, já aviso isso pros ouvintes e tal. Eu não me acho uma pessoa divertida, legal. Eu sou chato, sou muito azedo com tudo. Tipo assim, eu sempre tive amigos mais velhos. Eu nunca gostei dos amigos da minha faixa etária, assim. Sei lá, porque eu era chato. Acho que quando eu era criança, assim, eu jogava videogame com os mais velhos. Eu tinha um outro rolê, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, mano, eu me senti muito em casa. Então, tipo assim, mano, foi outro rolê, mano, putz, de às vezes matar uma aula e ir pro bar, uma coisa que eu nunca faria no colégio. E de fazer, cara, e de conhecer pessoas malucas e incríveis, e eu resetei a minha vida. Tipo assim, aqui ninguém me conhece, aqui eu posso ser quem eu quisesse, né? Então a faculdade pra mim foi um salto. Eu acho que a faculdade ela dá uma abertura nisso, né? De você conhecer pessoas mais diferentes de você, realidades e tudo mais. E também eu senti bastante isso, de você abrir um pouco a cabeça. E já na faculdade isso veio do mundo freak, não o mundo freak em si, mas essa ideia de trabalhar com podcast ou algo do tipo já vinha sendo construída na faculdade? Foi ali que surgiu? Ou não? E complementar que você tinha falado que o podcast foi uma mídia, né? Que você se apaixonou de cara. E se de cara que você se apaixonou, também de cara veio a vontade de criar, né? De ter um próprio ou não. Ou se isso foi algo que foi crescendo dentro de você conforme você foi... Olha, eu acho que isso foi sendo desenvolvido aos poucos, assim. Eu lembro do momento que essa ideia começou a brotar na minha cabeça. E não foi quando eu comecei a escutar. Eu jogava um jogo chamado Tibia. Vocês devem ser mais ou menos da minha idade. O Igor é apaixonado por esse craque digital aí. Eu juro que eu não esperava essa. A gente poderia falar sobre qualquer coisa aqui hoje, mas eu não esperava. Meu Sorcerer nível 27, porque aquele jogo é desgraça. Nunca tive dinheiro pra pagar aquela merda. E, cara, mano, eu era tão viciado nessa porra. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu virei à noite, eu era moleque, devia ter uns 14 anos, antes mano. de tudo, precisa saber aonde você jogava. Puta, qual era mano. O mundo? Chantera, eu acho. Chantera, ok. Chantera. Que tinha 90 milhões de mundos. Sim. Tinha bastante. Acho que rolou Tenebra, mas eu não lembro se foi fechado. Você chegou a jogar Tenebra, que foi o primeiro brasileiro, né, digamos assim. Eu acho que eu nunca cheguei a jogar em Tenebra, mas agora, eu pensei que eu queria a memória falsa ao vivo aqui agora, que eu lembrei de Tenebra, já joguei, não joguei, porque eu lembro que era o único servidor no início que tinha a bandeirinha do Brasil. E aí eu falava, caralho, Tenebra, bacana. A gente sofria muito, né, porque só tinha servidor europeu e NA. E aí eu lembro que eu acho que o primeiro servidor que eu joguei foi Azura, ou sei lá, era alguma coisa assim. Era A alguma coisa.
E aí quando surgiu o Tenebra foi aquela festa, né? Os brasileiros... Que tinha, sempre foi. Cara, só tem polonês e brasileiro jogando aquela merda. Não tem. Às vezes tu encontrava um russo, um um alemão, mexicano, tem um pouco às também. vezes. Mas a gente domina um jogo que tá vivo aí há 21 anos, 22 anos. Pois é, mano. Graças a Satã eu larguei essa porra. Pedi a dica pra você depois como é que Mas, faz mano, isso, cara. tipo, quando eu comecei a acessar a internet, aquela coisa do Pulso 2 depois da meia-noite, né? Aí beleza, vou conhecer a internet, chatwalk, tinha aqueles rolê, né? E aí no lance do Tibia, cara, quando eu conheci Tibia, mano, eu fiquei vidrado nessa merda de uma maneira que a primeira vez que eu virei, eu nunca consegui virar à noite. Eu sou um cara que eu gosto bastante eu respeito muito meu sono, assim, dado o horário, assim, já tô indo pra cama. E, cara, mano, eu virei à noite, eu falava, caralho, isso é muito bom, bicho. Eu nunca tinha encontrado uma parada. Era o que o meu PC rodava também, né? Eu jogava Tibia querendo jogar Mu Online, né? Que eu não conseguia rodar. Aí a gente falava que era ruim. Ah, não, Mu Online não é bom, não. Ragnarok, tá ligado? Não, Ragnarok. Tem muito hack no Mu, não é bom, não. Mano, aí depois, naturalmente, foi Gunbound, Ragnarok e por aí vai. Meu irmão, acho que até hoje joga Ragnarok, aliás. Mas, de qualquer maneira, onde eu queria chegar com isso? Eu conheci podcast por causa de Tibia. Nossa. Como essa porra me amaldiçoou? Porque tinha o site, tibiabr.com, não .com.br, porque não dava, era .com. E aí, mano, eu já tinha memorizado aquele site mano, era tão viciado. Aí eu acessava todas as áreas. Eu acho que a única área que eu não acessei era podcast, porque pra mim, aquele nome ali não me dizia nada, parecia algo muito sério. Sei lá, parece newsletter, tipo, é um rolê que eu não vou entrar. About me, sabe? Tipo, sim. Porque de resto eu já tinha memorizado o site todo. Aí falei, mano, só o resto é isso, deixa eu ver que merda é essa. Eu cliquei. E o primeiro podcast que eu escutei foi o podcast do TBBR. Caraca. Nossa senhora. Cara, eu nem sei se isso existe ainda hoje. Que tinha não, só o TBBR... Não tem mais. Coitado. O pessoal decidiu ganhar dinheiro, né? Fazer alguma coisa da vida, né? O site existe, mas assim, hoje em dia não é a galera vai atualizado. Tibia Week, tem outros mais, enfim, Portal Tibia, Entendi. tem outros que brotaram. Entendi. Aí lá tinha a parte de podcast que só tinha 4 episódios. Aí eu falei, mano, que porra é essa? Ah, não, programa você escuta. Eu falei, caralho, aí eu baixei, né? Porque na época você baixava tudo, baixava no PC, comecei a escutar e, mano, eu me apaixonei pelo formato. Caramba. E, mano, depois de 2 anos, eu voltei a reescutar aquilo e, mano, é um negócio intragável. É intragável. O áudio é ruim, não tem pauta, as piadas são sem graça. Mas, mano. Tibia, né, cara? Mano, só que eu achava muito maneiro, porque era tipo assim, mano, qual o primeiro episódio? Vamos falar sobre os Knights, que era uma das classes do jogo. Então, vamos falar o que é um cavaleiro? De onde que isso nasceu? Então, eles fizeram, acho que uma pesquisa básica, acho que não lembro se o Wikipedia existia na época, mas fazer uma pesquisa básica, e, mano, eu me apaixonei por esse formato de você investigar o mundo e destrinchar alguma coisa. E eu fiquei muito apaixonado por aquilo. E, mano, eu escutei o primeiro, escutei o segundo, escutei o terceiro, escutei o quarto, escutei o primeiro, escutei o segundo, escutei o terceiro, escutei o quarto, escutei o primeiro, escutei o segundo. Porque eu só tinha essa merda. Aí, mano, eles falavam de um tal de Nerdcast lá. Não, porra, a gente tá fazendo o nosso podcast inspirado no Nerdcast. Aí eu ficava, caralho, mano. Nerdcast deve ser um papo chato pra cacete. Deve ser uns mano falando de placa-mãe, deve ser muito chato esse rolê. E aí eu falei, mano, depois do quinto ciclo escutando mesmo, cara, mano, era o único outro podcast que eu conhecia de nome. Eu fui pesquisar, acho que tava no 90 e poucos o Nerdcast. Mano. Caramba. E aí foi outro universo, mundo. né? Outro universo, mano, outro universo. E aí, mano, era, como é que era? Segunda-feira acho que não tinha, mas terça-feira era Pirata Cast, quarta-feira era Anime Cast, quinta-feira era o Downloading, sexta-feira era o Nerdcast. Caraca, acompanhava diretão. Diretão, mano, diretão, assim, de ficar, aquele rolê da pessoa ficar próxima da pessoa, assim, que a pessoa não te conhece. Sei qual é. Às vezes o ouvinte vem nesse rolê e fala, porra, eu sei que você não me conhece, mas, cara, parece já que ouviu esse discurso você várias vezes, né? Eu fui esse discurso durante muito tempo, né? Então, cara, mais do que qualquer um, eu super entendo a pessoa dentro desse rolê. Mas eu tava no rolê pra curtir mesmo.
E eu fiquei viciado, mano, de ficar o dia inteiro com a porra do fone de ouvido, maratonando coisa e escutando pessoas e descobrindo novos universos com relação a isso e tal. E eu comecei a fazer um trabalho de... vários desses podcasts tinham um site com news, né, de notícias e tal. Hoje em dia isso é meio impraticável, porque hoje em dia propaganda de site não paga mais, não dá pra você pagar a equipe, né. Hoje em dia tu faz um podcast, um vídeo no YouTube e tal, mas na época era muito comum todos esses podcasts terem site, todos esses sites terem um rolê de hard news, né, de você traduzir notícias de fora da notícia, fazer o pessoal entrar no site e tal. E aí eu comecei a meio que colaborar com desse site. Eu fui colaborador de um dos podcasts que eu escutava e tal. Não vou falar qual era o nome. Mas eu lembro que, tipo assim, às vezes eu ficava escutando umas opiniões e eu falava, cara, eu não concordo com isso. E eu ficava com vontade de argumentar, e eu não tinha como, né? Você escrevia um e-mail, tá? Às vezes eu escrevia, às vezes a pessoa lia. E eu falava, continuo não concordando com você. Aí eu sou muito da política, que eu acho que essa é uma... Se eu falei das minhas desvantagens, essa eu acho que é uma puta vantagem minha, assim. Eu sou do rolê, tipo assim, mano, de que... não tem quando a pessoa, às vezes até meio babaca, fala, não gostou, faz melhor? Eu sou da pessoa de vestir essa camisa. E a pessoa não precisa nem mandar pra eu ficar com raiva pra fazer isso. Eu já tenho dentro de mim instalado, tipo assim, essa pessoa tá falando merda. Eu vou fazer melhor. Eu vou... Acho que é nem fazer melhor, assim, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer esse rolê do meu jeito e tal. Tocar do meu jeito. E foi aí que eu comecei a ter um pouco dessas ideias. E quando eu comecei a ter essas ideias, aí veio muito rápido. Eu comecei a pesquisar, na época, nem sei se ainda existe, mas tinha o Metacast, que tinha também o do Telecast do Thiago Miro, não vou lembrar do nome do site, provavelmente tem ainda hoje, que era um site que você tinha toda a parte técnica de podcast, como para montar feed, gravação, os melhores programas de gravação, os métodos e tal, e, mano, eu fui, e diferente de coisas que eu não me interesso, coisas que eu me interesso, mano, eu fui muito a fundo. Eu pesquiso mesmo, assim. E dentro desse cenário, beleza. Só que é o seguinte, todos os podcasts que eu escutava eram podcast mesa redonda. Podcast é engraçado hoje, olhando em retrospecto, que hoje em dia tem tantos formatos, às vezes até mais interessantes, formas de se abordar um conteúdo, mas quando a gente conhece algo e só tem aquele algo para consumir, você fica meio preso àquela roda, né? Porque, por exemplo, vocês dois estão com um formato que eu não nasceria em 2011, quando eu comecei. 2010, 2011. Mas eu lembro que quando veio essa vontade, eu já fiz, só que eu bati num problema. Se eu vou fazer um podcast da maneira como eu sei fazer podcast, eu tenho algo que é imprescindível que eu não tenho, que são pessoas pra falar comigo. Como eu falei, eu não sou um cara das amizades, de ter muitos amigos. Os meus amigos de colégio nunca entenderam o rolê do podcast, nunca se interessaram. Os meus amigos da faculdade, mesma coisa. Em 2010, 2011, nem tinha celular popular ainda. Era tudo tipo você baixar no teu computador pra ficar escutando. Ou não, quando era um pouco mais nerd como eu, você arranjava um cabo USB e jogava os arquivos pra dentro do celular pra tu ficar escutando. Mas isso nem de longe era algo padrão. Padrão pra uma pessoa sacar, assim, mesmo um jovem como eu que tinha acesso à tecnologia, né? Mesmo uma péssima, né? Sempre tive celulares muito abaixo do rolê de pagar, né? E aí, foi onde eu falei, cara, então eu vou ter que caçar essas pessoas e onde é que elas estejam. E eu comecei a montar os meus amiguinhos do anime, né? Do shonen, né? Preciso montar minha equipe. E eu fui igual os desenhos que eu assistia e procurando cada pessoa, né? Eu acho que nessa época eu já conhecia a Ira. A Ira foi a primeira ou a segunda pessoa que eu chamei pra compor junto comigo. Mas eu lembro que, como eu gostava de podcast, eu comecei a frequentar muito evento de podcast. E aí eu falo, mano, às vezes eu vejo uma galera nova começando podcast, mano, e eu vejo que é uma pessoa que é o André entregando aquele trabalho lá que o professor de geografia elogiou, mano. É uma galera sem vontade de fazer, é uma galera que não tem apreço pelo que tá entregando. E esse negócio eu não curto, não. Porque eu lembro, tipo, mano, quem quer faz, quem quer consegue. Aí eu frequentando esses eventos, eu comecei a ficar de olheiro.
eu falava, cara, quem que vai compor comigo a parada? Foi num desses rolês que eu conheci o Rafael Jacaúna. Muita gente acha, pela nossa química, né, pela nossa desenvoltura, né, Que era amigo de nossa infância, né? intimidade, que é amigo de infância, Eu amigo de achava. colégio, mano. Não, mano, eu sou de Jacarepaguá, Rafael de É isso que eu ia Belfort falar, Roxo, é de bicho. Belfort Roxo, né? Não, nenhum momento se cruza esse rolê, assim. Acho que eu tive a oportunidade de frequentar rolês que o Rafael frequentava, só que nunca rolou. Enfim, eu conheci o Rafael em um desses podcasts, que eu falava, mano, eu ficava assim, olhando, assim, julgando as pessoas, e falava, não, isso aqui não é bom, isso aqui não fala direito, a voz dessa pessoa é horrível, não, essa pessoa é meio idiota. Aí, mano, quando eu olhei pro Rafael, mano, eu falei, cara, esse moleque é bom, ele é engraçado, ele tem um carisma, ele consegue, assim, ele só precisa ele é uma pedra a ser lapidada. Maneiro, cara. E aí, mano, eu puxei o contato e fiz um convite. Falei, pô, mano, tu curte podcast? Tá no evento de podcast, deve curtir essa porra. Então, ele já tinha um podcast? Não, ele tava no evento também. Não, porra nenhuma, não. E ele era mó molecão, assim, igual eu na época, assim. Acho que ele é 2 anos mais velho que eu só. Aí você Na chegou época. nele e ofereceu assim? Porra, assim. Mano, vai tomando com vocês são carioca. O Jolê evento de podcast não é blá blá Sim. blá, olha os canapés. Não, mano. Era ou Rua do Rio, ali Nova América? no Nova América. Uhum. Às vezes o Norte Shopping, só que era muito distante pra mim, eu nunca fui no Jolê do Norte Aham. Shopping. E às vezes era no centro da cidade, eu nem lembro agora a rua que era, porque eu já apaguei já isso da minha memória. E então, tipo assim, era botequinho com mesinha colocada lá e tal. Você interagir de qualquer maneira, né? Não tinha como. Sim, então, tipo assim, mano, você vai lá, bebe, se diverte, ri e tal, troca ideia e tal. Eu acho que, tipo assim, o convite não rolou de primeira, não. Mas eu lembro que puxei o contato dele, a gente ficou conversando bastante, tal, falei um pouco da minha ideia. Ele se interessou, perguntei o que ele fazia. E, mano, foi tipo, naipe entrevista de emprego mesmo. Eu falei, bom, o que você faz, o que você gosta? Tô com uma proposta X, você gostaria de falar e tal. E, mano, a galera do podcast, pelo menos na época, era uma galera muito entusiasmada com podcast. Sim. Então, por isso que a pergunta que você tá fazendo faz sentido. Eu entendo que é meio estranho você sair convidando pessoas dentro dessa lógica, mas era uma galera que o produtor de conteúdo e a pessoa que escuta podcast, eles estão muito mais próximos do que os dois imaginam, assim. Porque o podcast é uma mídia muito fácil e muito barata de você fazer. Então, todo mundo já se imaginou dentro de uma roda de podcast. Então, você fazer um convite para uma pessoa, tirando uma pessoa que é contra aparecer ou que se entende como, não tenho nada a acrescentar, a pessoa naturalmente ela vai aceitar um convite desse. A pessoa quer participar, ela quer falar. E na época ainda, que só, tipo, pra gostar de podcast naquela época, você precisava ser muito apaixonado por isso, então o convite fez todo sentido, assim, pra ele, assim. A gente gostava das mesmas coisas e tal. Ele também sempre foi muito nerdão, ele ia mais pro lado do RPG, eu já era pra um outro lado e tal. A Ira também, né? O rolê da Ira foi eu conheci ela por causa de podcast, né? Ela gravava podcast, né? Eu fui o stalker dela. Maneira positiva, né? Tipo assim, de ser um ouvinte e me aproximar e tal. E em algum momento ela dá abertura e em dado momento rolou, assim, né? Hoje seria mais difícil, mas na época faz isso que eu ia sentido. falar, mas no podcast, principalmente nessa época, o contato era muito próximo, né? De quem fazia com os ouvintes, assim, né? Então você mandava um e-mail e tudo mais, dificilmente ia passar batido aquele e-mail ali. Isso naquela época ali, né? Porque não tinha ainda muito podcast que estavam explodindo e tudo mais. Então imagino pra você ter esse contato com essa galera, devia ser do cacete também, né? Porque Com era a certeza. construção de tudo, você estava querendo montar. E a Cara, galera te respondendo, né? eu vou dizer que eu tive um privilégio de morar no Rio de Janeiro por causa disso. Desse cenário, assim, porque o podcast ele começou muito forte no Rio de Janeiro. Depois ele foi se descentralizando. Mas ele começou. São Paulo não era referência. Desculpa aí, galera de São Paulo. Não, porque se eu for pensar, tipo assim, sei lá, Nerdcast, Matando Robô Gigante, a galera do Pirata Cast, acho que a galera do Anime Cast, não lembro agora, mas eu acho que era a galera de Curitiba. Na Loading era pessoas de diversos locais, mas tinha muita gente do Rio de Janeiro fazendo podcast. Então isso foi mais fácil ter essa aproximação. Eu lembro que uma galera de São Paulo começou a fazer um pouco depois, assim.
Que aí, enfim, pelo menos assim, minha percepção Sim, de sim. conhecer. Vai que tava rolando alguma coisa, eu não tava sabendo, provavelmente estava, né? Mas sempre rolou um pouco dessa proximidade de ter. Então, às vezes, tipo, cara, de conhecer muito das pessoas, assim. E de o produtor ser muito próximo. Existem exceções. Na época já existiam exceções. De uma galera que não era muito próxima já. E você entendia que não vai rolar. Mas o restante da galera, mano, era o rolê assim. Eles davam endereço, ó, tal hora a gente vai estar lá no barzinho, bora confraternizar, alguma coisa assim. Então era muito próximo, tudo muito próximo, era tudo muito ingênuo, muito inocente. Era realmente pessoas que tinham interesse em compartilhar e divulgar essa forma de expressão que é o podcast. Que maneiro, cara. Que maneiro. Cara, eu fiquei curioso, porque você, quando foi falar com. Foi juntar os Avengers, né? Quando você foi atrás da galera, você já parece, do jeito que você fala, que você já tinha bem estruturado na cabeça mais ou menos o que seria, né? Aí eu queria saber, já tinha mais ou menos o esqueleto do mundo freak, da temática, e aí perguntar se, pô, essa temática você já falou que você sempre acompanhou desde jovem, mas. Pô, justamente em 2013 a gente tinha muito menos podcast do que tinha hoje, e quase nada nessa temática. Eu acredito que, sei lá, eu pelo menos não conheço tanto gringo, mas acredito que no Brasil, pelo menos, vocês são referência nessa storytelling, nesse papo de espírito, nesse papo de, enfim, né, Sólido total, né? Parte de terror. essa pegada, sabe? Só vocês são os maiores, eu acho, né? Acho não. E aí, cara, já tinha uma ideia do que seria? Foi uma coisa assim, a gente gosta muito de falar de ideia, né? Foi algo muito original, assim, ou tinha referência lá fora, e aí, como você falou, eu que não sei, como é que foi nascer a ideia do Mundo Freak pra falar com a galera? Cara, eu vou falar que na época, você falando comigo quando começou, eu ia falar que, putz, tá tudo esquematado na minha cabeça. Hoje em dia eu vejo que não tinha nada. Nada do que era necessário. Mas, cara, eu sempre fui muito de escutar feedback, eu sempre fui muito de fazer análise com relação ao próprio conteúdo. Cara, então, os primeiros anos foram muito duros, assim, e foram um aprendizado muito interessante, que eu só não terminei porque, de fato, eu era muito apaixonado, assim, pela mídia, assim. E aí da Ira, do Rafael e da galera que precisou me aturar dentro, que eu sempre fui muito chato com relação a isso. Falar, cara, não gostei do resultado. Mas eu sempre falo, mano, pra eu melhorar, eu preciso fazer e, mano, vambora, vamos publicar. Eu não sou de esperar a astrologia, os planetas se alinharem pra fazer o rolê. Eu vou fazendo. E eu entendo que aquilo não tá bom, eu falo, beleza, esse não ficou bom. No próximo eu vou fazer com que saia melhor. Perfeito. Mas no início, cara, era falar sobre rolê nerd, mano. Era o que o pessoal falava. Não tinha nem como, né? Falar de filme, falar de série, mano. E zero bagagem cultural, intelectual. Era a molecada falando de coisas que gostava, né? Sim. Bacana. Desbravando a mídia, né, também, né? E desbravando a mídia, formas e conteúdos. Eu sempre me entendi. Eu hoje me vejo como um apresentador mediano, competente no ponto do que se propõe, eu consigo entregar bacana. Mas nunca não me acho excelente, assim. Mas eu entendi que eu aprendi a ser competente com esse tempo, né? Podcast tem muito tem a pauta, mas tem muito de improviso, de você puxar ser host. É um negócio que não parece, mas é difícil. Um podcast que não tem um bom host é igual um RPG ser um bom mestre, é igual um evento, né? ser um bom apresentador. Dificilmente é interessante um papo quando o host não tá ali entrosado, não gruda, né? E tal, e não puxa quem tem que puxar e tal. Então, assim, foi um negócio que eu desenvolvi durante um tempo e tal. Mas essa parte, por exemplo, de sobrenatural, paranormal, que hoje em dia é referência, hoje a gente deve ser o maior que fala sobre esse tipo de coisa, de público e de referência, né, que o pessoal referencia bastante a gente, não foi de início, não. Pelo contrário. Era o... Começou como Freak Zone Podcast, que a gente falava sobre esse rolê doido.
Aí a gente fez um rebrand e falou, porra, Freakzone é um nome meio difícil pro brasileiro, né? Aí mudou pra Mundo Freak. Muito maneiro como desde o início vocês já tinham essa visão mercadológica do negócio, né? Muito, muito foda, cara. E aí mudou pro Mundo Freak e falei. Então, mas foi aquela coisa desenvolvida. Cara, foi tipo, 10º episódio, falar, cara, será que esse nome é bom mesmo? Mano, nome muito inglês e tal. E na época. Mas é bacana mudar isso também no meio do caminho, né? Porque tem gente que bate na tecla ali, vai até o fim, ou vai parar no meio do caminho, porque simplesmente vai puxar o freio de mão e fala, ih, não deu certo, então não tenta ver pontos a melhorar, né? Então, isso mostrava pra gente que a gente, primeiro, tava um pouco perdido, mas foi bom, eu acho que foi bom, assim. Porque a gente aprendeu meio que na marra a fazer o que a gente faz hoje, né? E aí, quando já era Mundo Freak Podcast, a Ira e o Rafael sempre me cobravam, pô, o nome é Freak, né? Vamos falar de umas paradas e tal. E aí eu lembrava da minha adolescência com os sites malucos que eu sempre gostei. Eram temas que me deixavam arrepiado. Só que eu fui me tornando mais cético com o tempo, né? Aí eu falava, mano. E aí, olha como é que é essa questão mercadológica que não era maduro. O mercado não era maduro e a gente também não era maduro. O pessoal falou, pô, vamos fazer uma coisa voltada pra esse rolê. E eu tinha muita resistência. Eu falava, não, mano, porque, tipo assim, cara, se a gente for pra um nicho, como é que a gente vai arranjar anunciante? Porque você já tá, tipo assim, mais que você comece uma parada que não tá sendo paga, e beleza, eu sempre acreditei que aquilo fosse um hobby, mas você tinha a pretensão de talvez esse hobby dando certo, a gente pode, eu posso pagar minhas contas fazendo coisa que eu gosto, né? Muito desse discurso. Que é bobagem, gente. Não acredita nessa porra, não. Você vai odiar a coisa que você ama. Isso aí é verdade. Se não tiver raiva, tá no lugar errado. Tem que ter com a raiva, mano. Colocou dinheiro e trabalho, Gerou odeia. estresse. Gerou estresse, mano. Começa a odiar. É porque a galera acha que é só lazer, né? Mas esquece. Se é um negócio que você quer fazer melhor, quer melhorar, você vai receber feedback que você não vai gostar. E, cara, esquece. Mas muita coisa de jovem acha muito isso, né? Eu vejo muito esse discurso com a galera do YouTube, assim. Que eu vejo que tem uma galera se fudendo, burnout pra caralho, e tendo que entregar conteúdo, e a molecada assim, eu quero ter meu canalzinho do YouTube, vou só fazer, tipo, galera, vocês não sabem, vocês estão se metendo aí. Enfim. Mas aí, cara, eu sempre fui uma pessoa muito cabeça dura, assim. Aí beleza, vamos fazer, mas vai ser um spin-off. Então a gente criou o Mundo Freak Confidencial. Sim. Que ele era um spin-off do Mundo Freak Podcast. E o Mundo Freak Confidencial lançava uma vez por mês, enquanto o Mundo Freak Podcast era semanal. Então, tipo assim, no mês, 3 semanas Mundo Freak Podcast, um deles é Mundo Freak Confidencial. E, mano, e sem querer, e isso não foi um puta planejamento. Tudo bem que a gente entregou uma parada maneira, porque a gente gostava, então a gente se interessava. Naturalmente, com uma qualidade muito inferior do que a gente foi aprendendo aos poucos, mas já com muita paixão dentro disso, assim, né? E é muito interessante quando você é uma pessoa que tá tentando muito fazer uma coisa, você reconhece muito fácil quando você acertou. Isso fica muito claro pra você. Porque o Mundo Freak Podcast, na época, pouco antes da gente parar, provavelmente a gente atingia 1.500, 2.000 pessoas escutando. Que eu achava legal, mas beleza, se eu quero que isso vire talvez uma coisa maior, não é suficiente. Também tem aquela coisa, cara, às vezes 1.500 ouvintes é ótimo, é maravilhoso, mano. São 1.500 pessoas que estão parando pra escutar 2 horas do que tu tá falando. Na época, 2 horas era o formato comum. Mano, pra escutar o que tu tá falando, isso é maravilhoso, né? Mas é aquilo, você seta o teto que você quer alcançar e às vezes, tipo, eu nunca vou estar satisfeito, né? Mas a pessoa procure se satisfazer com coisas básicas, gente. É a dica que eu dou pra vocês. Importante. Mas aí eu comecei a ver que começou a dar muita repercussão o podcast do Confidencial. Foram 2 coisas que eu comecei a ver. A gente atingiu os números que a gente começou a atingir no Mundo Freak Podcast muito mais rápido. Muito mais gente vinha comentar. Então o engajamento era alto. E uma coisa que eu sempre fiquei muito de olho: pessoas próximas a mim do meio do podcast que não acompanhavam meu trabalho passaram a acompanhar. Isso pra mim foi um termômetro de falei, cara, acho que a gente acertou uma coisa aqui. Sem querer a gente acertou uma parada aqui.
Que foi pessoas que, tipo assim, às vezes até pessoas que eu admirava que começavam a escutar a gente e falavam, caralho, tua pessoa tá escutando a gente. Que o Uma virada conteúdo é de muito chave, né? foda, que o conteúdo, não desmerecendo o anterior, mas o conteúdo do Mundo Confidencial é muito foda. Acho Sim. que o primeiro acho que é de OVNI, de Roosevelt, não é? Rosa, E já tem toda uma ambientação de áudio. Nossa, é muito maneiro, cara. O conteúdo, todo o conteúdo, né? Falando lá do trabalho da faculdade, né? Não só o conteúdo, mas também a capa, né? Vamos dizer assim. É tudo muito incrível, né? E tinha Sim, uma cara, né? Você criou uma cara dali de algo, né? Então, assim, ficou muito claro o que era. E hoje, Uhum. mais ainda, você fala de Mundo Freak Então, Confidencial. é o padrão, né? É o Exato. padrão. Mas foi aquilo que eu falei pra vocês. Por que o Mundo Free Confidencial nasceu desse jeito? É porque a gente teve 2 anos Uhum. dando meio que um murrinho em ponta de faca no outro projeto. Então o Mundo Free Confidencial, ele nasceu muito mais maduro, ele nasceu muito mais sabendo o que estava querendo, ele nasceu com, tipo assim, na época a gente elaborou um formato, fala, mano, Sim. esquece esse lance de mesa redonda. Muito foda isso, cara. Isso quando eu tava desenhando ele, que isso aí, tipo assim, ficou meio em carga, assim, desenhando o projeto, eu falei, mano, vamos fazer uma parada bacana. Vai ter o host, que vai ser uma pessoa mais neutra. A gente vai ter o cético e a gente vai ter um believer. Sim. Porque, tipo assim, eu já tava preocupado com essa parada, tipo assim, mano, eu não quero fazer um podcast desbancando isso, porque eu gosto desses assuntos. Só que ao mesmo tempo, eu não me sinto confortável em ser o podcast biruta, né? Tipo, reptiliano, malucão, né? É uma linha tênue, né? Porque isso faz muito, assim, isso faz muito parte da minha identidade, das coisas, da minha visão de mundo. Foda, De cara. gostar muito dessa parada, mas não ir para um lado da loucura. De ter um pouco de crítico, assim. Porque mais de qualquer coisa, a gente que é carioca, a gente sabe que a gente pode ser até burro de vez em quando, mas a gente não gosta de ser otário. Exato. Então, ficar falando 3 horas de uma parada que não existe, pra mim é ser otário. É foda. Né? Tudo bem que às vezes a pessoa cética pode achar que todo o meu conteúdo é isso, mas, vamos dizer, é o meu crivo ali do que eu acredito que não. Talvez possa ter alguma coisa ali que a gente... Vamos investigar, no calor da discussão a gente acha, assim, né? Que nada mais é do que o que hoje tá na moda, é o famoso construir ponte. O pessoal tanto fala, né? Que só que hoje o pessoal faz mal, né? Que o pessoal ele chama o nazista e o judeu pra conversar, né? Vamos ver quem tá certo aqui. Vamos ouvir o outro lado. Né? Porra. Eu acho que tudo tem seus limites, né? E uma coisa que eu me identifiquei muito quando eu comecei a ouvir o Mundo Freak foi essa. Porque eu sou um cara muito cético e eu fui me tornando, ao passar do tempo, cada vez mais. Então, assim, eu fui criado numa família que parte era da igreja católica, parte era da igreja evangélica. E eu nunca consegui me conectar ali na parte de religião, né? Falando um pouco de religião, nunca consegui me conectar. E nada que era passado, aquilo não vinha pra mim, sabe? Não conseguia acreditar, eu li a Bíblia, nada e tal. Então eu ficava naquela, né? Porque também aí é o diferente, né? Porque aí você não pode, você tem que escolher um clã, você tem que escolher um lado ali pra se conectar. E aí, depois, ao mesmo tempo, eu gostava muito, por exemplo, de filme de terror. Adorava ver sobre histórias, assim, casos mal resolvidos e tudo mais, etc. Só que eu não acreditava, tipo assim, não acreditava que tinha sei lá, um bicho papão ali, o papacu da não sei aonde, entendeu? Umas coisas desse tipo. Mas o desenrolar da história sempre me chamou a atenção. E aí, quando eu vi no Mundo Freak, e isso é muito bacana, né? Porque ali você tem um cara que é mais cético, aí tem outro que já não, a gente acredita que E óbvio, tudo também com um tom de humor e uma pegada leve, né? Sem, como você falou, sem esse tom de loucura, de tipo, não, vamos lá, vamos criar aqui como é que se fala? A aeronave, vamos se jogar lá dentro para descobrir que a Terra é plana. E eu acho né? que Então... ser despretensioso também, né? Exato. Eu acho que é partir importante. com essa imponência de tipo assim, não, porque é tudo falso, né? Senão você também, pra quê, né? Vai falar sobre as coisas, né? Mas isso me conectou muito. Eu lembro que na época, pessoas arranhavam um pouco esse conteúdo que lembrava. Ai, meu Deus, como é que era? Ai, gente, desculpa, eu sou péssimo com memória. E tem bastante tempo. Tinha uma galera do Sul, de uma faculdade do Sul, que fazia um podcast que era mais cético, né? Eles falavam sobre ciência, vez ou outra, eles pegavam um caos misterioso, só que eles eram mais céticos. Eu sempre curti pra caralho, assim. Mas, por exemplo, era algo que eu não toparia a fazer. Primeiro, que eu não sou cientista, não sou pesquisador, não sou nada. E segundo, que às vezes eu gostava dos assuntos, né? Sim. Mas, de fato, é interessante porque quando a gente começou dentro desse rolê, pra gente foi, como eu falei, foi muito mais maduro.
E quando esse tipo aqueles resultados começaram a dar, aos poucos o Mundo Freak Confidencial ele foi tomando como protagonista dentro do rolê. E assim, eu não estava de todo errado não, realmente falar sobre esses assuntos é complicado, mercadologicamente falando é muito difícil, né, porque tem muita gente com preconceito, tem muita gente que não entende, tem muita gente que tem medo. E às vezes tu escuta o podcast, eu acho ele mais divertido do que assustador. Eu vou falar que tem Mas às alguns vezes que eu acho mais assustador. Ah, é? Alguns, Porra, alguns. é que cara, eu desenvolvi uma casquinha, mano, que hoje em dia é difícil ter medo, assim. Já teve momentos, assim. Mas na maioria dos podcasts eu acho que são super engraçados, super divertidos, assim. Mas, assim, são várias barreiras, assim. A gente virou um nicho do nicho, né? E na época, então, devia ser mais difícil ainda do que hoje em dia, sem sombra de dúvida, né? Só que, por exemplo, como ninguém falava sobre esse assunto, e todo mundo falava sobre coisa nerd, eu lembro na época do primeiro Vingadores, mano, não tinha nem tanto podcast assim. Hoje em dia estamos na casa do milhares, só no Brasil, né? Mas na época, 200 era muita coisa, assim. Tipo, o pessoal contabilizou 200 episódios de podcast pra falar só sobre o filme Vingadores. Caraca, muita Então, coisa. era uma coisa que demonstrava uma saturação do mercado. E às vezes tem muito daquela discussão, tá criticando, mas eu falo do que eu quiser e tal. Mas, gente, o ponto não é esse. O ponto é que não é que também não falta espaço, porque, mano, pode ser 2 bilhões de pessoas falando sobre Vingador. O problema não é isso. O problema é que, no momento que alguém fala sobre outra coisa, vai chamar atenção. Sim. Porque se você tá disputando com 200 mil pessoas pra falar do mesmo tema, por que a pessoa vai te escutar ao invés de escutar do outro? E o outro que às vezes já tá mais calçado ali, né? Exato. O outro que já tá num outro momento, já é mais conhecido, já é mais referência. Né? Eu hoje entendo, quando a pessoa começar sobre assuntos insólitos, paranormais, sobrenaturais, a gente acaba se tornando um empecilho dentro desse cenário também. A gente, mundo freak. Porque você tem uma referência, não tem como, né? Não tem como. As pessoas, tipo assim, pô, quero escutar isso. Será que tem podcast sobre isso? A pessoa vai jogar no Google, vai escutar no Spotify, ela vai chegar na gente primeiro. O algoritmo hoje já faz isso. Na época nem tinha algoritmo. Era boca a boca. Mas já rolava isso, né? Tanto que hoje em dia a gente tem diversas maneiras de incentivar. A gente faz crossover, a gente chama a galera nova pra gravar com a gente, tem especiais que a gente chama. Então, tipo assim, que a gente quer. Que a gente entende também que é uma faca de dois gumes às vezes. Às vezes tem uma galera que não gosta da gente, mas gosta de conteúdo. E aí, às vezes eu gosto de apresentar o jogo, mano, tem outros podcasts falando a mesma merda. Vai lá, não precisa gostar da gente por causa disso. Né? Então não enche muito nosso saco. Tem outras possibilidades, né? O mar está cheio de peixes aí para você consumir, né? Mas foi mais ou menos isso. Então a gente se consolidou dentro desse cenário dessa maneira. Foi uma série de acertos no escuro de uma galera que estava muito apaixonada para fazer. Se a gente estivesse menos apaixonado, o projeto ia acabar bem antes. Se a gente tivesse uma situação de que eu não tivesse um privilégio econômico para ter um computador, para ter uma questão, para fazer um cursinho de edição, alguma coisa assim, também não ia sair. Então foi uma série de fatores ali que rolou, que acabou rolando. É que eu acho que vale até pontuar, né, pra galera que vai ouvir a gente, porque assim, muito se cria, a gente até falou aqui, dessa paixão, dessa coisa que, abandona tudo, vai lá fazer algo que você ama e só vai. Cara, a realidade não é assim. Seja podcast, vídeo no YouTube, seja o que for. A verdade é que você tem contas a pagar, né? O boleto chega, você tem outras coisas para tocar na sua vida, outras responsabilidades. Então, assim, se você não tem como, tenta fazer isso em paralelo, né? Não sai largando tudo, abandonando e joga todas as suas fichas naquilo ali, como se, entendeu? Porque pode dar errado, né? E se der errado, se você não tiver onde segurar ali, depois vai ser a queda é muito maior. Então, uma coisa que, por exemplo, eu e Rafa, a gente entende muito dessa parte do tipo, cara, isso aqui é um projeto que a gente está fazendo, mas é um projeto paralelo ao nosso trabalho e tudo mais, inclusive porque se acontecer alguma coisa errada, na nossa cabeça é muito mais fácil de lidar e tentar reverter, porque não é a fonte, a fonte, o carro-chefe ali. Você começar abandonando tudo para migrar para algo assim, só por amor, e se você não tem uma parte financeira por trás, alguém que dá uma segurança, cara, de verdade, é muito difícil. Então eu não sou muito a favor de romantizar isso, não. Infelizmente eu vejo muita gente romantizando, não, porque
tem que acreditar nos seus sonhos e 100% não. Tem, mas dá pra fazer em paralelo, né? Seguir uma forma mais saudável, digamos assim. Sim, sim. Andrei, queria te perguntar um pouquinho, cara, da sua parte de escritor, né? De em que momento surgiu isso, se você já tem 2 livros, se não me engano. O último é o Martelo das Feiticeiras. E aí, quando surgiu essa vontade, essa inspiração, esse desejo? Foi lá naquele papel de pão lá, quando o professor... Era isso que tava lá no papel de pão, o começo da história? Não, cara. Se fosse, era um negócio muito ruim. Nossa senhora. Cara, eu sempre gostei da ideia de escrever histórias quando eu era adolescente, assim. Mas, mano, ruim de redação. Eu escrevi uns rolês e falava, mano, isso aqui não tá legal, não. Porque, no fundo, quando você começa, você reproduz e emula muito daquilo que você gosta. Então, é quase como um podcast dentro desse cenário também. Você precisa encontrar a identidade sua. Sim. E isso é muito importante. E a maturidade do artista, eu acho que vem muito nisso. Reproduzir é bom, é bacana. Tipo assim, às vezes até mostra tecnicamente, né? Você fazer uma parada que, putz, você sempre curtiu e agora você sabe fazer. Tipo, tocar guitarra. Mano, agora você consegue fazer aquela música no Guitar Hero que, cara, tipo, tu ficou impressionado quando teu irmão mais velho fez, assim. É maneiro, assim, mas tu tem que encontrar tua identidade. Eu acho que com a escrita foi dentro desse rolê. E é interessante porque a escrita, ela foi muito paralela com a feitura do podcast, assim. Então, foi uma coisa que tava rolando. Nessa época que eu entrei na faculdade, foi uma época em que eu me vi com muitas possibilidades, assim. Eu queria muito me redescobrir dentro do que eu gostava de fazer. Então eu lembro que o Dudu Spor, ele anunciou um curso que ele ia fazer de estrutura literária. E, mano, na época eu era super fã dele por causa dos podcasts e tal. Sim. Não sei o que isso ia rolar, mas eu já tava terminando a faculdade, eu já tinha terminado. Acho que até foi rolê que eu já tinha terminado já tava trabalhando, então tinha um pouquinho de tempo livre. Aí eu falava, mano, tô com um dinheirinho. Na época eu morava na casa dos meus pais, não precisava. Eu falei, mano, vou fazer esse curso, vou ver qual é. E aí foi o curso de Jornada do Herói do Eduardo, né? Que, cara, pra mim foi uma outra coisa que, putz, me despertou uma paixão que eu não sabia que tinha, assim. De criar mundos, criar universos e ter um pouco dessa ideia. Só que aquela questão também, com a vontade não é suficiente, né? A ideia todo mundo tem, né? Mas é você desdobrar isso tecnicamente, né, também. Né? Então me amarrei, tipo, escrevi meu primeiro conto, assim, durante o curso. É um conto que hoje eu vejo que eu reproduzo muita coisa que eu gosto, mas eu falo, cara, isso aqui não tá medíocre, mas isso aqui não tá péssimo, isso aqui não tá intragável. Sim. Isso aqui tá, tipo assim, mano, tá o que um moleque da minha idade naquela época, querendo falar sobre aquilo que eu falava, escreveria, que eram uns rolês muito inspirado em Lovecraft, que eu li muito na adolescência, assim, com essa pegada meio terror, assim, tinha um pouco de ficção científica, que nem é tão a minha praia, mas, sei lá, bateu a vontade de escrever, escrevi, né, sempre curti muito. E aí, outras pessoas liam e falavam, mano, não, tipo, não meti o pau, fala, não, isso aqui tá um negócio, que é isso aqui que você tá me entregando? Né, mas assim, isso me estimulou, porque Maneiro. isso não foi um rolê, tipo assim, aí eu acho que entraria o do professor, porque eu tava esperando ser um negócio maluco, eu falava, cara, eu não tô tão doido assim de que, porra, eu acho que eu consigo fazer essa parada. E eu acho que dentro das coisas que eu queria fazer, escrever um livro é mais fácil, e eu não acho que escrever livro seja fácil. Mas entre fazer um filme, fazer uma série, fazer um quadrinho, eu preciso aprender muitas outras técnicas e dependo de muitas outras coisas, né? Então a literatura para mim foi um modo acessível de eu falar das coisas que eu queria falar, né? Das histórias que eu queria contar e tal. E o meu próprio primeiro livro, assim, foi um momento de experimentação muito bacana, assim, de que eu comecei a escrever, eu devia ter 23 ou 24 anos.
E eu ficava pensando em proposta e tal, e pra quem não sabe, a história do meu livro é uma fantasia urbana, né, da história de um cara que ele tá desempregado e ele arranja um emprego, e ele descobre que o estagiário da empresa, na verdade, é um demônio. Não figurativamente, não eufemismo. Sim. Ele é um literal demônio, Aham. né? E aí eu ficava, tipo assim, com essa proposta na cabeça, eu falei, cara, pra onde que isso vai? E aí eu falei, já que eu escrevi conto meio que já tô dominando mais ou menos, já sei fazer, como é que seria eu dentro de uma narrativa mais longa? Então o primeiro livro nasce aí. Eu acho que foi muito arriscado. Esse primeiro. Mesmo. Eu vou te dizer por Por quê, quê? cara. Porque diferente do podcast, ninguém me conhecia. Uhum. Porque assim, vamos dizer assim, por exemplo. Vocês já são vocês já fazem um conteúdo bacana. Já sinto aqui que, putz, a gente conversa, vocês sabem tocar a conversa, vocês já sabem a técnica, vocês sabem fazer e tal. Mas às vezes chega uma galera do podcast que tem 2 episódios, o áudio é horrível, não tem pauta, é desorganizado. Aí eu fico pensando pra mim, cara, eu sou acessível, mas tu quer gastar o cartucho de me chamar, eu que já trago um público, Pois é. no momento em que vocês não estão com Uhum. afiado, Sim, sim. sacou? Sim. Então, assim, o podcast ele já tinha não vou dizer notoriedade, porque ainda tava muito. Isso foi o quê? 2017, ó. 2015. Uhum. A gente já tinha uma certa história, já tinha 2 anos de Mundo Free Confidencial, a gente já tinha um público cativo. E se fosse um desastre total, Entendi. talvez eu tivesse enterrado minha carreira ali. Porque eu falo, cara, não sirvo pra isso. Mas por alguma coisa do destino, eu não acho. Tipo assim, eu tenho hoje, olhando criticamente pro livro, depois de amadurecer bastante na parte da escrita, tem coisas que eu mudaria, tem coisas que eu acho que eu faria de outra maneira, tentando não ser muito crítico com obras passadas, que todo autor acaba sendo, né? Uhum. Uhum. Mas eu acho que ele foi competente o suficiente para o que ele se propôs, e até hoje eu gosto dele, eu gosto do resultado, assim. Se ele fosse ruim, muito ruim, eu acho que eu teria sido enterrado ali o rolê, porque eu gastei uma bala de prata muito alta, porque eu já tinha o podcast, eu anunciei o livro, foi Entendi. Catarse, foi um monte de coisa, e foi na loucura, tipo, mano, eu não... Se vocês acham que fazer podcast é difícil, fazer uma carreira com podcast é difícil, é que você não sabe o que é tentar pagar as contas sendo escritor, mano. É uma loucura. Tem gente que começa a fazer podcast pra se projetar como escritor, pra tu sentir como é que é o lance, né? Sim. Então, assim, é muito complicado. Uhum. Eu não queria passar pelo não, mano. Eu tenho confiança. Vamos lá, vamos lançar, vamos na loucura, Sim. Berserk, é isso aí, vambora. Vai dar certo, acredito no meu potencial, reage a saltos, vambora. E podia ter dado muito errado, assim, talvez Sim. tivesse enterrado pra sempre, assim. Mas deu certo, Uhum. eu curti. Tudo bem que, assim, a galera que escuta o podcast é a galera fã do meu trabalho. Fã Uhum. do trabalho da Ira, fã do trabalho do Rafael. Qualquer Sim. pessoa ali que faça alguma coisa, que não for um desastre completo, é tipo a tua mãe elogiando, né, mano? Você fala, porra, maneiro, né? Legal. A pessoa não vai falar na cara, mas eu senti que tinha aquele lance de competência. E aí eu fui pro segundo. Eu falei, mano, beleza, vambora, vamos. Uhum. Gostei da experiência, foi um rolê bacana pra caramba. Escrever pra mim não é vamos dizer assim, o amor da minha vida, hoje é o podcast. Maneiro. Mas a escrita permite pra mim colocar pra fora coisas que eu quero falar Uhum. e certas paixões que eu tenho que eu gostaria de colocar pra fora também. Incrível. Então, é aquela coisa infelizmente, o podcast toma muito tempo. Eu queria muito ser um autor mais prolífico, de, putz, ter aquela disciplina, de todo dia estar escrevendo alguma Uhum. coisa, não consigo por causa da dinâmica. Sim. Mas tá indo, mano, tá indo. Uhum. E daqui a pouco o terceiro tá aí e Maneiro. eu tô empolgado com o resultado, tô gostando do que tá saindo. E aos poucos eu me entendo como uma lapidação constante e que não vai parar, assim. E eu acho que essa atitude é saudável, é o que eu sugiro qualquer pessoa que esteja começando um trabalho
a ter, assim, tipo, você se entender que você não é essa Coca-Cola toda, mas que, mano, se tu sente vontade, prazer e aquilo ali, mano, toca pra frente, não importa o que os outros digam. Sim, eu ia comentar, André, que hoje é difícil falar, né, o que veio antes, né, o ovo ou a galinha, mas eu ia falar, às vezes também esse teu ímpeto, essa tua certeza de ir, também estava um pouco baseada, mesmo que no subconsciente, baseado no que você confiava na tua parada, né, às vezes a gente fica um pouco receoso, né, pô, será que é hora, será que é hora, porque às vezes o que a gente tem na mão a gente não se sente ainda confortável, né? Então, sei lá, às vezes nem foi tão. Tentando passar um pano aqui pra você mesmo, pro teu próprio comentário. Às vezes não foi assim tão irresponsável assim. Não, pô, tu tinha confiança na tua parada, foi lá e, porra, que maneiro, que história maneira. E o ponto também que eu queria falar, que você comentou do podcast, né? Que eu ainda vejo muita gente que ainda hoje acha que podcast. E aí eu tô falando dos consumidores, não tô nem falando da galera que produz, não. Ainda acha que é simplesmente o cara ligar o microfone, vamos falar e ponto, acabou. Né? Muita gente ainda acha que basicamente é isso, né? Que os convidados surgem do chão, que as pautas, os temas surgem. Mas isso é interessante, sabe por quê? Porque, tipo assim, se tu. Mano, vamos dizer o seguinte. Pega aí uma pessoa incrível. Pessoa Sei incrível. lá, uma pessoa Em que incrível. área? Quem? Em que área? Em que área? Não, qualquer área. Qualquer área? Pega o. É que tá É mal, difícil, né? tamo mal de pessoas incríveis nos últimos anos. Mas. O jovem nerd aí, Boa, ó. Aí, ó. vamos. Não são todos fãs? Ou não? Ou foi mal no exemplo? Não, acho que é bom. Tipo assim, já é um cara já que deve estar lá nos seus Consolidado. 40, 50 anos, consolidado profissionalmente. Cara, vamos imaginar o seguinte: o podcast permite você ligar o microfone e falar. Ele permite. Sim, Não quer dizer sim. que vai sair bom. Mas se pegar uma pessoa massa, que, putz, que entende pra caralho de uma parada, que quer passar uma parada maneira, ele ligar o microfone e falar, vai ser uma parada bacana. Sim, sim. Como sairia se ele estivesse falando com a parada. O problema é que tem gente que não tá nessa trajetória, não tá nesse momento, e que acha que, putz, é só ligar o microfone e falar. E não é assim, né? E às vezes eu acho, cara, tipo, igual tipo, a gente começou na época, vamos fazer nosso podcast Cultura Nerd. Putz, eu e meus amigos da Crisma aqui, a gente é muito engraçado. A gente ri demais, mano. E mano, Essa é a ruim. famosa pegadinha, né? A gente tá rindo no nosso grupo e todo mundo vai rir, mas. É ruim, tipo assim, não é eu, ai meu Deus, porque eu sou o detentor do que é bom, do que é ruim. Mas não é um programa. Sim, sim. Não é uma coisa que a pessoa. E quando a pessoa começa, ela tem que ter isso na cabeça, o que ela tá fazendo? Ela tá projetando uma coisa pro outro. Você tem que ter esse interno Desapego, teu, né? esse desapego, mas assim, tu tem que gostar daquilo que você tá falando, você tem que acreditar no teu trabalho, você tem que querer colocar coisa pra fora, mas você nunca pode esquecer que tu tá fazendo pro outro, né? E o pro outro não é necessariamente você também. E às vezes você não se escutaria, que é algo que às vezes a pessoa esquece também, né? Às vezes o resultado, então assim, é aquela coisa também, né? Não pode ser nem síndrome do impostor, da pessoa ficar paralisada. Mano, eu não acredito, tipo, mesmo se for um desastre completo, mano, seja um desastre, e transforma a tua história no seu desastre épico. Sim. No conteúdo depois. Fala, cara, teve uma vez que eu fiz uma parada que vocês não vão acreditar. Sim. Depois de se entender, né? Então, mano, não deixa a parada te paralisar. E, ao mesmo tempo, mano, tu tem que ser muito crítico com as coisas que você tá fazendo. Tu tem que ter também esse viés de como é que isso vai bater na outra pessoa. Como é que isso vai fazer? Cara, eu posso falar isso. Uma coisa que eu sou bom é achar pessoas bacanas que escutam feedback. Pro podcast, eu convidei pessoas muito bacanas pra isso. E a gente sempre teve essa postura, cara. Não senti firmeza aqui, vamos mudar. Ou então, tipo, se alguém dá um feedback, porque assim, né? O que mais tem é engenheiro de obra pronta. Pessoa que escuta a parada, fala, às vezes também tem o ouvinte que não entende que não é porque uma coisa não é pra ele que é uma parada é ruim. Tem muita gente que é assim na internet que não consegue separar e se olhar. Não gostei. Achei uma merda.
Beleza, é o editorial. Nosso é esse aqui, a proposta é essa. Sim, sim. Vambora. Uhum, Mas é preciso saber escutar os feedbacks que são válidos. com certeza. Que às vezes que, tipo, mano, que às vezes não é nem tecnicamente, que tecnicamente é fácil, putz. Tá com ruído. Tira o Uhum. ruído. Ou Uhum. grava sem ruído, né? Sim. O que for mais fácil, o que for mais viável. Mas o teu conteúdo, mano. Tu tem que ter uma certa confiança pra tu bater, não. É isso que eu quero entregar. Uhum. E ao mesmo tempo, escutar, falar, mano, beleza, é isso que eu quero entregar, mas isso pode ser feito de uma maneira que seja melhor, Uhum. né? Por isso, mano, putz, vocês falaram uma parada que, putz, não é legal, ofende Uhum. uma pá de gente, e fala, cara, não, você tem razão, Uhum. a gente não vai repetir. Não vai É repetir muito porque importante. a gente acredita nisso. E naturalmente, mano, você tá com podcast, com YouTube, com livro, mano, você tá com Uhum. a bunda na janela também. Sim, Entender. sim. Faz parte, Não, né? e eu acho que vai além só do podcast. Falando de podcast, vai além do, por exemplo, tem um ruído e tal, ajuste tal esse feedback. Mas até outros feedbacks que, inclusive, a gente já recebeu, por exemplo, divulgação. Pô, eu não sabia que vocês tinham Spotify, por exemplo. Recentemente recebemos um feedback desse. Eu achei muito foda. Porque a gente estava crente, estava sendo divulgado da melhor maneira possível, Os que as pessoas posts, poderiam né? encontrar e tudo mais. Uhum. Só que não estava claro. E aí Sim. eu falei, putz, caraca, perfeito, tá ligado? É. Maravilhoso. E aí tá bom, que maneira a gente vai fazer isso aqui pra Sim. divulgar e Uhum. tudo E mais. você Então, podia ter ido por um lado, porra, mas é você que não procurou. Por que você não procurou? exato. Você não tem interesse no nosso programa? Poderia dar Quem quer negativo, mas acha. não, tá lá, pô, tá escrito ali. Não, mas calma aí, Não, será que mano, tá mas claro, sim, né? isso evidencia uma questão. Isso é Eu- muito eu- importante. que às vezes pode nem ser ideia, mano. Nem quero que as pessoas me achem no Spotify. Foda-se. Uhum. É uma opção Ok, também. tá. Mas não é o caso de vocês, provavelmente, né? Não é. Não, não era. E aí foi muito bacana isso, porque. Primeiro que eu fiquei feliz, né? Porque também tem isso. Nem todo mundo, principalmente a gente que é muito pequeno ainda, a gente não tem um público que se sente confortável de dar feedbacks negativos, digamos É. assim, né? Construtivos. Então, normalmente, pra te elogiar, tem bastante gente. É, Pra quando chegar assim e alguém falar, para pô, pra falar com a gente é pra dar moral, o tapinha nas costas, né? Tipo, tá mas esses maneiro. feedbacks construtivos, do tipo, Sim. pô, cara, isso aqui não foi tão legal, não tá, o Uhum. som não tá legal, ou isso aqui. Putz, falta, né? Quando vem, pra gente, a gente fica muito feliz. E a gente agradece pra Uhum. caramba, porque realmente é a construção, né? A gente tá andando, o carro tá andando e a gente tá trocando o Uhum. pneu, tá trocando o Cara, retrovisor. mas isso é um bom sinal, viu? Sabe por quê? Eu não sei quanto tempo vocês estão fazendo. Começou fevereiro desse ano, tá muito É. recente. Fevereiro desse ano. Cara, eu vou dizer pra você, quando a gente fazia no começo, mano, o que mais tinha era pessoal metendo pau, viu? Sério mesmo? Ah, sim, eu acho Uhum. que é muito mais fácil quando você tá começando isso acontecer. Ó, Caramba. porque vira aquela Caramba. coisa, porque eu acho que é mais, porque, tipo assim, vamos dizer o seguinte. Uma pessoa que acabou de conhecer a gente, Mundo Freak, Uhum. vai ter o doido que não vai gostar. Beleza. Mas essa barreira do eu gosto dessas pessoas, mas preciso fazer esse feedback é muito mais pesado pra ela. Porque na cabeça da pessoa que vai dar o feedback, ela acha que a gente vai odiar ela. É isso. E ela não quer Uhum. que a gente odeie ela. Porque elas têm uma conexão, às vezes, emocional com a gente. Uhum. Se vocês começaram há tão pouco tempo, é mais fácil terem pessoas que estão escutando vocês que ainda não criaram essa conexão. Então, para começar a vir feedbacks válidos ou não válidos, pedidos ou não pedidos, queríveis ou não queríveis, eu acho mais fácil. Então, se vocês Sim. estão recebendo pouco, e você já tem algum público, estão 0 pessoas, vai ter 0 tudo, né? Mas se tem pessoas escutando vocês e não tem tantos feedbacks negativos, eu acho que isso é um bom sinal. É o que vocês já Faz sentido começaram também. já com uma certa maturidade do projeto de vocês, talvez. Dentro Porque desse também, cenário. aí querendo, elogiando vocês, aproveitando, também muita gente já pavimentou muito caminho pra gente, né? É, A nossa. gente não tá Uhum. fazendo nenhum, descobrindo, sem Sim. zero pretensão de falar que a gente tá descobrindo a roda ou qualquer É. coisa do tipo. Ao contrário, somos entusiastas. Inclusive, o Rafa foi quem me introduziu no mundo do podcast na época e foi também pelo Nerdcast. Quem nunca, né? Eu acho que Uhum. bastante gente entrou por eles. E então, assim, mas isso é muito importante. Mas eu acho, eu concordo com o que você falou, né? Eles têm uma galera que tem essa barreira, né? De tipo, putz, eu gosto do Igor, eu gosto do Rafa, eu gosto do programa. Então eu não vou
falar algo que eu tô percebendo que poderia melhorar, né. É. Então, a gente fica nessa, mas é sempre importante, fico aqui inclusive pra quem tá ouvindo a gente, se tiver feedback, mande pra gente lá que é É, muito, só falar. muito importante. Eu acho que é nítido, assim, nos trabalhos da galera que a gente acompanha, sabe, o quanto essa galera tá preocupada com os feedbacks e tá ali lapidando sempre pra melhorar o trabalho, entregando algo com mais qualidade. Então acho que isso sempre é bacana. Sim, sim. Mas Sim, sim. desculpa, Eu fala. acho que é importante essa conexão com o público, porque eu acho que o podcast é sobre isso e tá tudo bem. O podcast é. Eu acho que, cara, onde que o podcast brilha é nesse momento. Porque a galera essa conexão emocional ela vem com muito mais facilidade do que uma pessoa zapeando no YouTube, de uma pessoa. Às vezes até, tipo, sei lá, vamos dizer assim, na Twitch. Vai que jogam esse momento da transmissão na home, que às vezes a Twitch faz isso. Uhum. Né? Aí começa a encher um monte de gente. Mano, vai ser a doideira, assim, né? Pessoas que não entendem, não sabem o que é, não gostei do teu cabelo, não gostei da tua forma de falar, sei lá, Sim. não gostei, enfim, né? O podcast, mano, você tem que. Isso foi algo que eu aprendi com o tempo, mano. Me vendo também me enxergando também como consumidor. O podcast é uma mídia que necessita de um certo esforço para você consumir. Exato. Sim. O YouTube, ele é uma mídia muito fácil. Uhum. Porque ele. Primeiro que você tem o algoritmo. Você só precisa saber o endereço do YouTube. É isso. A URL do YouTube. Mas ele é muito fácil. Você chega nos conteúdos de maneira muito fácil. Você não tem necessidade de ter um conteúdo, de ter espaço no teu celular. Tudo bem que hoje em dia tu escuta muito na internet, mas, mano, tu precisa escutar um agregador, tu precisa encontrar um agregador, precisa saber o que é podcast. Já começa por aí. Isso aqui é um rolê. Uhum. Né? Porque o YouTube todo mundo conhece, blá blá blá. Mas precisa saber que isso existe, precisa conhecer vocês, ou conhecer, tipo assim, cai aqui. Por algum motivo, mistérios astrológicos, caiu, bateu aqui. Aí a pessoa vai lá no Spotify, vai clicar no play, vai escutar, tem um negócio que não tem um apelo visual. Você tá escutando um bando de pessoas falarem, e podcast eu gosto de falar. Sim. E fala, e tu entrega 1 hora de programa, 1h30 de programa, 2 horas de programa. E, cara, pra pessoa ficar e permanecer é porque o cara gostou da parada. Isso Então, é tipo verdade. assim, a conexão do ouvinte, ela é uma conexão muito porrada, assim. Tanto que destruir essa conexão é muito difícil. Quando tem engajamento, é um engajamento mesmo, né? Tem engajamento, assim. Naturalmente, tem coisas da vida que acontecem. Às vezes, tem aquele momento de paixão que você acabou de conhecer aquele projeto e tal. Aí, às vezes, você, começou a trabalhar, você conheceu outros programas e tal. Às vezes, a vida acontece, você não escuta mais. Normal, assim. Mas essa coisa da pessoa que vem com frequência, ela é uma conexão muito forte. E o podcast é a mídia para você ter isso. Então, eu demorei um pouco para entender isso. Mas isso é uma ideia que eu jogo muito pra pessoa que tá começando agora. Pra não subestimar isso aí, por mais que seja 1, 2 pessoas baixando teu podcast. Cara, é uma pessoa que gosta muito do teu trabalho. Muito do trabalho. Não, e é muito legal isso, quando você vê alguém que tá ali, foi o que você falou, poucas pessoas que sejam, mas estão acompanhando seu trabalho, e aí fica feliz quando você, vai falar sobre tal tema, ou tá chamando tal convidado, não sei o quê. Caramba, isso é muito incrível, assim, porque você vê, caramba, tem alguém realmente que tá ouvindo o que a gente tá falando, sabe? Seja ao vivo, seja depois lá gravado. E eu fico, é algo bem em choque, assim, né? A gente falou em comemorar conquistas também, e a gente tem muito isso aqui na nossa cabeça, de tipo, vamos definir conquistas, pequenas que sejam, e vamos ali passo a passo. Porque também não adianta, você às vezes está esperando. Se você criar muito também, né? Aquele de cara assim, não, tem que ser isso aqui. Não, vamos aqui, né? Degrau por degrau, você vai entendendo. E essa evolução é muito gostosa, assim. Eu lembro nitidamente do nosso primeiro episódio aqui, foi uma coisa de maluco. Deu problema de internet, os dois suando frio, querendo desistir no primeiro dia, e o convidado na maior calma aqui, a gente pegando fogo, meu Deus, e que não sei o que, não sei o que lá. Hoje, se dá algum problema, a gente já tem uma outra relação, é óbvio. Sim. Ninguém fica feliz, mega incomodado, a gente vai xingar Deus e o mundo internamente, mas a gente lida de outra forma.
Então, esses pequenas conquistas que às vezes até pra galera que tá ouvindo não tem esse entendimento, é muito grande, né. E só voltando naquele ponto que a gente estava falando, né, da galera que tá avaliando o podcast, assim, tipo assim, eu conheço podcast e eu acho que é só ligar, mas não é nem pela questão de construção do assunto, mas é que por trás tem muita coisa. Pra vocês montarem uma pauta lá do Mundo Freak, eu imagino que, Nossa, assim, cara, tem que pensar no tema. sim, Será que esse tema já não foi comentado? E se sim. já foi comentado, como é que a gente vai comentar agora A de uma gente forma. a gente em off, né, eu tava falando do último episódio, do que fala lá do avião da Malaysia Airlines lá. E, pô, todo mundo trouxe muita informação. Tenho certeza que todos pesquisaram bastante, correram atrás de bastante informação. Não é algo fácil, muito longe de ser fácil. E o carinho todo, né, que você deposita nos detalhes, né? Às vezes a gente fica pensando muito e gastando muita energia na parte grandiosa, mas você vê ali no detalhezinho, nas coisas pequenas. Gera trabalho, assim. Chega a ser um Ah, pensamento, não vou dizer infantil, que talvez eu esteja sendo muito babaca, mas prepotente de quando a gente vê alguma outra coisa, isso é fácil, né? Como o Andrei falou, porra, um livro. Cara, o livro você tá alfabetizado, você entre aspas pode escrever. Pô, mas caraca, sério mesmo que alguém... É muito infantil você ter essa ideia das coisas, sabe? Sim. Ah, porra, é só sentar lá e escrever. Porra, brother, não é, cara. Ou então sentar lá e escreve você, Total, né? mano. Mas é isso. Mas eu acho que o jovem, ele tem carta aberta pra isso. Verdade. Gente burro, 30 anos, não posso falar uma merda dessa. Eu concordo com você. Agora o adolescente Eu que acho que tá. 30 anos tá até novo. Porque É. tá um pouquinho mais, olha que você vai mais, salvar a mais noite da atrasado. gente aqui, hein? Elogiando 30 anos, falando que é jovem 30, aí. tá jovem, tá jovem. Hoje em dia tá jovem, gente. Assim, eu me permiti errar quando eu era jovem, dentro desse Uhum. cenário. Eu me permiti, às vezes, subestimar aquilo onde eu tava se metendo. Que quando você fala, mano, vou fazer um podcast. Cara, mano, pra ter uma ideia, assim, de verdade, assim, por exemplo, não vou dar esse exemplo, vou dar outro exemplo. Mentira, não vou dar exemplo nenhum. Vou falar sincero com vocês, assim, mano. Você não sabe onde você tá se metendo. Você não sabe. Você não sabe se você. Eu não tô nem falando se você vai entregar tecnicamente um lugar bacana, se vai entregar um conteúdo bacana. Uhum. Você tem que lidar com tantas variáveis. Sim. Você tem que lidar com a parte jurídica. Você tem que lidar com a parte comercial. Você precisa pagar suas contas. Você precisa lidar com o seu psicológico. Porque você tá Uhum. com a bunda na janela não é fácil. Sim. Existe uma necessidade de você desenvolver um certo afastamento. Às vezes, por exemplo, eu vejo que na época, no início, rolava um julgamento de quem ouvia, da galera que produzia conteúdo e estava mais distante. Ah, tal pessoa é mais antipática. Pô, né, igual você, Uhum. que tá aqui no barzinho comigo. Putz, bacana. Mas depois, produzindo, depois de um tempo, você passa a entender que às vezes um afastamento, ele é não apenas interessante, como bem-vindo do ponto de vista da produção de conteúdo. É importante, às vezes, você ter uma tela de separação entre quem tá escutando e quem tá consumindo. Tipo assim, vocês sabem muito bem, né? Tô aqui gravando com vocês. A gente é super acessível. Mas às vezes, por exemplo, eu, dependendo do tempo que eu estivesse, eu negaria. Porque eu tava passando por uma situação mais complicada. E é preciso se reconhecer dentro desse cenário. E é preciso, às vezes, você amadurecer também essa forma como você encara a produção de conteúdo. Não dá pra você ser amigo de todo mundo que te escuta. Não dá pra Uhum. você. Até porque às vezes a pessoa que escuta tem uma. E eu não falo que isso é por mal, não. Às vezes a pessoa ela não entende isso mesmo. Às vezes a maneira de falar, a maneira de cobrar ou a maneira de consumir aquilo, às vezes é feita de uma maneira que você puxa muita energia do produtor. E eu não tô falando, por exemplo, sei lá, vou deixar um feedback. Uhum. Putz, quando eu tenho tempo, eu vou lá e dou uma curtida, dou uma Uhum. respondida, não é sobre isso. Mas às vezes, cara, bate aquele comentário que tu não tá num dia legal. Uhum. Às vezes, bate uma pergunta que tu não sabe responder e tu começa a se questionar um monte de coisa. E às vezes não tem nada a ver. Então, assim, tem uma série de coisinhas que tem ali, muito sutilzinho, que não dá pra falar que é isso ou aquilo, Uhum. mas que às vezes torna a vida do produtor de conteúdo
mais saudável. Às Sim. vezes tem um pouco desse afastamento também, né? Dentro do mundo freak, a gente tem uma política, postura nossa mesmo. A gente quer fazer isso. A gente quer ter uma comunidade. A gente quer nutrir essa comunidade. Então a gente tá muito próximo. E a gente quer criar essa sensação de que a gente tá muito próximo. Maneiro. Mas a gente precisa. É o tipo de assunto, às vezes, que eu converso muito com a Ira, assim. Mano, não dá pra comprar todas as brigas, não dá pra ficar ofendido com tudo, não dá. E às vezes, você precisa disso, mano. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa que tá começando agora não calcula. Bate cabeça, né? Bate cabeça, e às vezes a pessoa cai na bobeira, porque é igual eu, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, muito ansiosa, e, mano, pra mim é bateu, levou. Se a pessoa vem com uma parada muito absurda, bicho, eu não tô nem aí. Mas eu hoje eu não posso mais ser assim. Porque isso causa um gasto de energia. Às vezes a pessoa merece. Mas eu vou dizer, tem gente que, porra, Merece. se esforça, mano. Tem gente que é a faculdade da escrotidão que a pessoa faz. As pessoas, elas cutucam onde que não devem ser cutucadas, e às vezes a pessoa sabe fazer isso. É isso que eu falei. Ela sabe que ela tá cutucando naquele lugar ali. Exatamente, assim. Então, é natural e saudável, às vezes, um pouco desse afastamento. Mas é um assunto muito doido, mano, porque isso não é claro. E às vezes, dependendo como você fala, soa como se você não quisesse. Arrogante, né? Ou algo do tipo. Tem gente que é arrogante mesmo, mano. Tem. Mano, eu tenho vários podcasts que eu falo, ih, mano, isso aí, bicho. Não adianta tu falar um like, isso aí não entra, mano. Esse feedback aí não vai entrar. Tem gente que é assim mesmo. Mas é preciso, mano. É preciso ter esse grau de afastamento, sim. Isso é apenas um exemplo de coisas que a pessoa que tá começando, às vezes, não coloca na balança o teu negócio. Uma coisa que é básica é que, por exemplo, durante muito tempo você vai pagar pra fazer o teu conteúdo. Isso é certo, mano. Sim. Vocês que acabaram de começar, mano, vocês não estão recebendo um salário. Não. Nada, zero. A gente só gastou até agora e a gente sabe que vai ser por bom tempo assim. É do jogo. É do jogo. Eu não defendo que você, putz, quero começar o podcast, cai da árvore agora um investimento pra você. Esquece. Eu até acredito e confio e incentivo programas de, às vezes até governamentais de incentivo, mas, porra, vai passar por um crivo, vai passar por uma banca, vai falar, porra, o teu projeto é bacana, a gente acredita que tem um potencial pra ajudar, agregar e culturalmente ele tem um valor que faz sentido a gente colocar esse dinheiro aqui, mas o podcast feito na vontade não é esse rolê, né? Então precisa ter esse momento. Mas, por exemplo, mano, entender que às vezes chegou uma hora, cara, ó, o que eu queria não alcancei, tá tudo bem. Muda, continua ou acaba. Chegar também o momento desse momento de que eu quero acabar. O que às vezes ninguém tem a conta de quando vem esse momento também. Ninguém sabe exatamente a fórmula. Porque, cara, numa configuração um pouquinho diferente, o mundo freak não existia. Mas eu chegava e falava pra Ira, cara, putz, trabalho tá foda. E caralho, tem um podcast de 8 horas pra editar. Caralho, bicho. Não tô afim de editar essa merda, mano. 8 horas que, tipo assim, na época, né, com um computador mais ruinzinho, você gasta mais tempo pra ir fazer uma edição e tal. E antigamente a exigência de você ter uma edição muito pormenorizadamente era maior e tal. Eu falava, mano, não sei se a conta tá batendo, mano. Não sei. E aí era ele do meu lado. Não, Andrei, vai, acredita. Maneiro. Vai rolar e tal. É preciso ter esse momento de reflexão também. Eu acho que é importante. E eu queria aproveitar só isso que você está falando para complementar o quanto é importante as pessoas que estão ao redor, que normalmente o podcast você faz com mais alguém, dificilmente tem alguns podcasts que é a pessoa em si que faz tudo e tal, mas essa base, né? A pessoa com que você está dividindo, como você tem que ter essa conexão e essa confiança para aquilo dar certo, porque também eu vejo alguns casos de começar um podcast, é meu amigo, vamos começar um podcast aqui, gosto muito dessa pessoa. Cara, no dia a dia ali a parada vai ser punk, vocês vão ter discordâncias, você vai ter um dia que você vai estar desanimado,
E até se você puder falar um pouquinho também como isso foi importante para você, né? A junção ali de Uhum. vocês três no início e tudo para fazer o negócio dar certo e como esse apoio foi importante, né? Com uma relação até de confiança Cara, também, né? eu vou dizer que eu desenvolvi essa noção muito cedo, assim, Uhum. da produção, assim. Que eu também sou daquela. Mano, eu tenho que. E isso foi problemático pra caralho no futuro também, porque Uhum. chegou uma hora que quando eu precisava largar pra deixar na mão de outro, foi muito difícil. Uhum. Porque em dado momento, no iniciozinho ali, tecnicamente, eu cuidava de tudo. Uhum. Publicava o post, fazia vitrine, Uhum. fazia lá, 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 lá. E, mano, e aquilo? Proposta de podcast semanal? Show de bola. Você tem que entender que você precisa de fazer uma pauta por semana, Uhum. precisa gravar uma vez por semana, você precisa fazer uma edição uma vez por semana, fazer a publicação uma vez por semana, fazer a vitrine uma vez por semana, fazer a divulgação uma vez por semana. Parece meio óbvio e meio idiota isso que eu tô falando quando a gente coloca dessa maneira. Mas é preciso deixar isso bem claro pra pessoa que tá produzindo, que na prática, o que que isso significa? O que que isso resulta? Significa que aquela quinta-feira que você tá sem saco, você precisa fazer. Sim. Exato. E se você não fazer, não vai ser alguém que vai fazer não, mano. Sim. Então, tipo assim, Eu- muitos podcasts não duram um ano, não duram um ano. Uhum. Não dura 5 episódios. Quando a pessoa vê onde tá se metendo, mano, putz, mano, depois do quinto episódio, não vou mais editar. Quem vai editar? Não sei. Quem mais acredita no projeto? Sou eu. Se eu não quero, Não, e é não. muito disso, tem que estar, as pessoas que estiverem participando, elas têm que estar 100% com entendimento ali. Eu acho que essa confiança, e eu vou falar da minha experiência com o Rafa, que é muito isso, né? A gente tem essa de tipo, cara, não tô afim, não tá legal, né? As coisas são muito claras, até pra gente poder ter um entendimento. Olha, isso aqui vai ter que sair nessa semana, isso aqui vai ter que sair na outra semana. Então, as coisas vão ter que sair. Não vai ser do planejado o antes, ok, mas então um vai segurar o outro de uma forma, a gente faz aqui, Sim, mas sim. essa confiança e o entendimento da importância, e você tá ali presente no projeto, Sim. isso faz uma diferença. E eu acho que, complementando, esse projeto aqui ele surgiu de algo que eu comecei a fazer uma live aleatória de jogo, e eu falei, cara, isso aqui vai ser legal, então não sei o que. Depois de um tempo eu falei, cara, isso não faz sentido eu ficar fazendo Uhum. live aqui de jogo, a parada não conectava na minha cabeça. Eu Live de falei, Tibia, inclusive, né? era de Tibia, inclusive, olha. Credo. Pois é. Aí, pá, e a gente também começou um outro podcast, e era podcast mesmo, não tinha Uhum. vídeo nem nada, nós dois e mais 3 amigos. Só que aquilo, você vai saber disso muito bem, né? Eram 5 pessoas. São 5 pessoas com 5 vidas diferentes, Uhum. com 5 rotinas diferentes, com 5 vontades diferentes. E todo Consigo mundo perspectivas diferentes sobre o projeto também. sobre o projeto. E como você vai levar isso pra frente, né? E aí aquilo foi no começo fluiu, a gente gravou alguns episódios e tudo mais, inclusive o primeiro episódio foi sobre síndrome do impostor, que a gente Ah. falou aqui, foi bem bacana. Só que depois a parada começou, tipo, não tava, sabe, tudo na mesma vibe, o negócio foi ficando. E aí acabou que morreu, entre aspas, Uhum. assim, e a gente simplesmente parou de fazer. Eu e o Rafa um dia, a gente falou, cara, a gente tava numa vibe meio que parecida, as coisas estavam Uhum. fluindo ali, trocando bastante ideia, a gente tinha vontade de seguir algo do tipo que a gente gostava pra caramba. Eu larguei o negócio que eu tava fazendo da live lá de jogo, eu e o Rafa a gente se uniu e falou, vamos fazer isso aqui. E aí, 2 pessoas, né, reduziu, e isso já facilita, porque Sim, eu e sim. o Rafa ali, se for pra gente sair no tapa, a gente sai no tapa, nós dois se resolve, tá tudo certo. E o negócio começou a fluir e é muito legal, porque a gente vai vendo que cada um vai entendendo ali onde você faz isso, o outro Uhum. faz aquilo, já entende o perfil do outro, Uhum. as responsabilidades. Então, cara, eu só queria trazer isso porque eu vejo muito no trabalho de vocês por fora. Team Play, Eu né? imagino. O famoso team play, né? Porque tem que estar, cara. Porque se só o Andrei tiver na vibe de fazer o negócio e, sei lá, as outras pessoas não tiverem, isso vai. Não faz o negócio andar, né? Mano, nem todo episódio eu tava na vibe de fazer. A verdade é essa, assim. Uhum. Claro, né? Eu desenvolvi depois de um tempo uma certa competência de não deixar a Uhum. peteca cair, vambora e tal. Mas, mano, Sim. tem coisa que. Às vezes eu olhava e falava, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, bicho? Rola esse momento, mano. E tu precisa desse backup mesmo. Esse backup é muito Uhum. importante.
E eu vou dizer que ainda bem que eu tenho à minha volta pessoas maravilhosas que tocariam muito Uhum. bem o trabalho das partes que eu faço hoje, tocariam muito tranquilamente. Dando um exemplo, aconteceu comigo, né. Uhum. O Aconteceu Comigo, ele foi um projeto que a gente é um spin-off é um spin-off do spin-off do Mundo Freak Confidencial, né. A gente decidiu transformar em um programa Sim. próprio e tal. Em dado momento eu falei: "Ô Ira, vamos mudar de host? Porque eu tô tendo que gravar muito". Uhum. Tipo assim, além da gravação semanal, tem gravação semanal do Magicando, ainda tem Aconteceu Comigo, então, putz, tem semana que não tá dando. Rola, rola? Fechou. Uhum. Pegamos caiu um dinheirinho, contratamos uma produtora que tá ajudando com a gente na parte da produção mesmo, do Uhum. dia a dia bruto do programa, agendar gravação, Maneiro. de fazer aquela coisa que, novamente, a pessoa que tá começando, ela não coloca na conta. Uhum. Exato. Pra vocês não vai ter esses problemas, provavelmente, que mais ou menos, né, são vocês 2 e um convidado. Exato, tem a É. agenda do convidado que a gente tem que montar, Sim. então assim, sempre tem esse Exatamente. tensão anterior ali. Aí vocês começam um outro projeto, aí o trabalho começa a aumentar e tal. Uhum. Cara, e aquela coisa, mano, é só marcar com a pessoa, é só conversar. É só mandar mensagem no WhatsApp, tá tudo certo. Ela fala o horário dela, eu falo o meu, fechou. Esquece. Mas no dia a dia, quando tu coloca no ponto do lápis, mano, isso às vezes Sim. vai metade do teu dia. Sim, sim, sim. Vocês têm um convidado só e são vocês 2, Uhum. mas a gente é 5. Pra E organizar aí, é foda, né? todo mundo com a sua vida, todo mundo Uhum. com o seu projeto, todo mundo com o seu rolê, fala: "Mano, não tá dando mais pra". Porque, por exemplo, é aquela coisa: "Ah, é porque eu sou grande o suficiente pra não me preocupar com isso?". Não, é Uhum. porque é uma energia que tá sendo gasta que tá me tirando O de foco uma de energia outras que eu coisas. poderia estar Uhum. investindo. Então e eu acredito muito nisso, tipo, você contrata alguém pra te desafogar, pra você se afogar nas outras águas e fazer a coisa crescer, Uhum. né. Porque no fundo, se tu estiver preocupado com tudo, também, em É. dado momento vai chegar uma hora que essa conta não vai mais estar fechando, né. Sim. Sim, sim. Então, por exemplo, é o tipo de coisa, por exemplo, vamos dizer que não daria conta de financeiramente de eu chamar uma pessoa. Mano, diminuição de aí entra no Uhum. coisas de empreendimento, Uhum. tipo, fazer conta, como é que faz, e putz, e eu sou muito daquela do tipo assim, a sua limitação, às vezes, pode ser a tua identidade. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eh, para o Mundo Free Confidencial, eu queria fazer com 3 pessoas mesmo. Mas Uhum. vamos dizer que eu quisesse fazer um podcast com 7 pessoas falando sobre Vingadores, e eu consigo Uhum. 2. Mano, vamos fazer o melhor podcast de 3 pessoas que tem. Se eu tenho 3 pessoas, o que eu consigo fazer com isso que eu não consigo fazer em 7? Então é pensar, ter um certo wishful thinking no projeto, Uhum. de elaborar ele de uma forma que a limitação seja a característica dele. Mano, só tem eu. Cara, vai ser um podcast monólogo. Aí, mano, faz um storytelling massa pra tu falar sobre a vida sexual das lhamas andinas, albinas, mano, tu vai fazer o melhor podcast monólogo desse rolê aí, né. Sim. Mas é o tipo de coisa também, só, essa consciência só aparece no dia a dia, Dia a só dia, Uhum. aparece na total. maturidade, Sim. né. Não, é total. E a gente projeta muita coisa, que Uhum. putz, vai ser maneirinho, não é, às vezes não vai ser. E tu vai ter que estar acostumado com isso, mano, Sim, também. sim. Sim. É muito bom falar com a galera que tá no rolê, porque você vai comentando os negócios e, cara, a Sim. gente Mesma muita coisa vai experiência, né? passando na cabeça, a gente fala: "Caraca, é isso, É. exatamente". E tipo, fazer agenda é mole. Você vai lá, chama 5 pessoas e: "Galera, tá aí, ó, a próxima agenda do Uhum. mês seguinte". Cara, esquece. Entrar É. em contato com as pessoas, pessoa ver, responder Saber o que e é, né? saber o que que é. Aquela barreira que a gente já falou lá no início do papo, né? Então, assim, tem 1000 barreiras que a gente tenta Sim. acessar, porque, explicar o que é Twitch, o que é É. Discord, qual o pro a o como é que é o projeto e tudo mais, Uhum. enfim. Então, assim, isso é uma parte.
E aí você vai pra parte do conteúdo, então de Uhum. entregar uma qualidade, tentar melhorar o que tá ruim, pensar como é que vai divulgar aquilo, e não sei cara, são tantas facetas, que foi o que você Sim. falou, quando você vai ficando grande, não É. tem como, é uma coisa inviável, porque você vai acabar perdendo qualidade de alguma forma, porque você vai se afogar em Sim. todas as águas que você tá tentando, né, não tem como, essa Sim. essa é a verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês, por exemplo, vocês, pelo que eu entendi, o projeto de vocês vai mais pro lado de: "Putz, vamos ter aqui uma entrevista, porra, pra gente ter os insights, né, trocar Uhum. uma ideia bacana e tal". Vamos dizer que vocês começam a perceber que é muito difícil fechar 4 convidados no mês. Uhum. Pô, primeiro porque vocês são novos, vocês Uhum. acabaram de começar. Segundo, sei lá, vocês estão atarefados, o Uhum. trabalho de vocês consome vocês. Mano, tira um podcast no mês pra fazer o reflexões entre vocês. Você pega uma história de vocês e, Uhum. putz, vamos conversar sobre isso? E aí, pronto, matou essa necessidade. E às vezes, encontrar 3 convidados no mês fica mais fácil do que encontrar 4. Sim. Eu falo, cara, mano, tá inviável. Muda o formato. Uhum. Outro rolê, outra parada, vamos apresentar outra. E aí, mano, eu acho que ser honesto é tipo relacionamento, mano. Uhum. Tem que ser honesto, porque senão vão ter coisas que você vai estar guardando, aí depois você perde o saco. Você não Exato. Sim. não tá mais afim de fazer. Aquele se encontrar pra bater um papo e se divertir se transforma num rolê Obrigação, de né, de de martírio. Putz, Sim. eu preciso fazer isso. Você não precisa fazer. É. Você tá fazendo porque tu colocou na tua cabeça uma parada e tu tá mantendo ela porque tu acha que tem que ser assim, mas às vezes, sendo assim, você tá minando aquilo e fudeu, né. Exatamente, perfeito. cara. E inclusive, o papo está muito bom, mas eu acho que a gente pode ir para os finalmente também, porque a gente não quer tomar muito o seu tempo, Já tomamos, né. né? Caraca, Já 1 hora tomamos bastante, quase 2 horas. mas é aquela coisa, né, a gente falou assim: "Não, a gente agora vai definir um tempo ali", mas cara, falar com ainda principalmente com você, de podcast, a gente É, daqui é. mega animada, se deixar a gente vai Sim. ficar aqui 3, 4 horas falando, não tem como. Mas e outra coisa também, a gente gosta sempre de guardar um pouquinho, né, pra frente, Sim. quem sabe você dá uma passada aqui no Rio de Janeiro, quiser passar aqui pela Tijuca, região da Tijuca, a gente Uhum. marcar um papo pessoal aí, falar Sim. de outros temas também. Cara, à vontade, acabando a pandemia, quero voltar a fazer os freakouts, assim. Maneiro. Legal, legal. Maneiro, maneiro. Eu eu vou te ser bem sincero com você, a galera do Rio de Janeiro, Uhum. ela é uma galera que não costuma sair de casa não, viu. Sério mesmo? Dos lugares que a gente visita, tirar o Rio de Janeiro de casa é complicated. Carioca tem É, dessa, né, "Vamos marcar, É. vamos pois é. marcar", e não aparece, né. Mas vamos, cara, vamos sim. Acabando a pandemia, eu penso em voltar a fazer freakout, ir por esses Uhum. lugares. Maneiro. Vambora, vambora. Uhum. Se o Rio de Janeiro não acabar até lá, né? Tem dessas também, né, digamos Tem que que torcer, né? tem essas possibilidades aí. Mas eu de antemão já queria te agradecer de Uhum. verdade. Antes de finalizar, André, a gente tem 2 perguntinhas que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados. Eu vou fazer uma, o Rafinha faz a outra, e a gente vai para os finalmentes aqui. Primeira pergunta que a gente faz aqui é ligada à pandemia, né, não tem como fugir dela, a gente começou o Cabeça Ativa no meio de uma pandemia, e a gente sempre pergunta para os convidados aqui, o que você, Andrei, está sentindo mais falta e você quer fazer assim, a pandemia amanhã acabou, vacina pra caraca, 15 vacina Uhum. por braço, tá Uhum. tudo feliz, o fulano não tá mais no poder, e aí? O que Andrei gostaria de fazer, tá sentindo isso aqui, tá fazendo mais falta? Cara, eu vou dizer que sentir menos raiva na minha vida seria bem-vindo, mas é porque essa pandemia e a gestão da pandemia trouxe muito ódio pra mim. Perfeito, E perfeito. olha que eu sou uma pessoa que odeia com muita facilidade. Mas até eu, às vezes, tô dando uma transbordada, eu falei: "Opa, Tô eu acho passando, que tô passando. tô passando", assim. Não, mas sendo bem sincero agora, cara, eu sinto vontade de encontrar os ouvintes demais, assim. Maneiro, cara. Muito, muito. Eu sou um cara reservadão, eu sou um Uhum. cara que eu gosto de ficar em casa, eu não sou um cara baladeiro, eu não sou o cara de ir pra rua, arrueiro, Uhum. sou o cara de ficar em casa mesmo, de curtir esse momento, computadorzinho ali, Uhum. vendo minhas notícias, vendo um canalzinho, alguma coisinha, escutando meus podcasts em casa com a minha gata. Mas Uhum. vou dizer que, cara, um prazer enorme pra gente estar com os ouvintes. E não é porque, ai, nossa, porque o André tá querendo ser simpático. Cara, Uhum. é uma parada muito surreal, assim.
Maneiro, quanto que a maneiro. galera gosta da gente. Sim. E os eventos, eles são legais. Uhum. Tipo assim, naturalmente, tem uns percalços de coisa de evento, né? Evento acontece problema, o cara não vem, outro, a tomada Sim. falha, Uhum. sei lá, alguém tropeça e tal. Mas, cara, é um negócio que, cara, a gente sai exaurido, mas sai com aquela serotonina, ó, energia, ó, lá em cima. É Maneiro. muito bacana mesmo. Maneiro, Ah, cara. maravilhoso. E a segunda pergunta, Andrei, que a gente faz aqui é para você deixar uma dica, e pode ser uma dica do que você quiser, não precisa ser alguma coisa artística como filme, série, livro, já deixaram dica de frase, para você ter uma ideia, já deixaram dica de página do Instagram, mas alguma coisa que remeta aí a você, que quando os nossos ouvintes forem ver, lembre, pô, o Andrei indicou isso daqui, alguma coisa que você goste muito, sem regra nenhuma, não precisa ser algo recente que você viu, pode ser um negócio antigo. Não Enfim, precisa ser uma, né? Pode não ser, se precisa quiser ser deixar só mais uma de uma também. também, não tem É. problema. Cara, mas que perguntinha filha da puta é essa, hein? É... Caralho, uma indicação, vamos lá. Cara, eu vou dar uma indicação nova. Boa, boa. Uhum. Não tem muito a ver com o nosso trabalho, não. Mas é uma série muito bacana que eu tava acompanhando esses tempos aí, tô na segunda temporada já, que é o Ted Lasso. Você já ouviu Já falar? ouvi falar bastante, não assisti ainda. Tá Eu não onde conheço. ela? Sabe por que ninguém assistiu? Porque tá na Apple Plus. Ah, Ah, por conta disso. não fala não que eles me cobraram, inclusive, esse mês. Eu tava naqueles 3 meses grátis. Ih. E aí me cobraram esse mês. Aí eu lembrei que existia. Aí eu falei, eu tenho conta lá, né? Aí eu cancelei. Mas, Então. maneiro. Mas assim, mano, se vira aí, se vira nos 30 aí pra ver. Tem meios aí, tem meios pra ver, né? A gente arranja outro e-mail aqui pra fazer uma conta grátis. Tá certo. Uma vez a cada 3 meses, um e-mail novo aí, ó. Mas, cara, ela é uma série que ela é completamente diferente de tudo que tá saindo. Por quê? A gente entrou numa era dos anos 90 pra cá, que é a era do pessimismo, assim. Que é aquele rolê, até o super-herói, assim, mano. O Uhum. super-homem, hoje em dia, o pessoal só quer o super-homem do mal que mata os outros. Porque parece que a ideia de você ter um super-homem com os ideais dele tá defasada, assim. Então, é só anti-herói, é só essas paradas. Então é legal, a estética é bacana, eu gosto pra caralho. Eu sou uma pessoa darkzeira, eu sou dark sexual em relação às trevas. Mas tem muita coisa. A gente se acostumou muito com o cinismo. Vai deixar passar o carro? Passou. Não? Acho que Não ele passou. Não? Acho que ele tá dando a volta aqui no apartamento, não sei. Eu tô falando, sentir ódio pra mim é muito fácil. Caralho, bicho, vai embora. Ao vivo tem Caralho. dessas aí, ó. Nosso quarto convidado. É que assim, que na gravação, eu não sei o que vai captar aqui na gravação de vocês quando vocês forem publicar o podcast, mas enfim. Cara, então assim, a gente tá muito acostumado com essa maneira meio cínica de enxergar a vida, né? Uhum. A gente meio que se acostumou e tal, a gente tá muito mais acostumado com que as coisas deem, e preparado para que as coisas deem errado, e enfim. E cara, o Ted Lasso, ele tem uma leveza, é uma série de comédia, é muito, tipo assim, é a única série de futebol que não é sobre o futebol. Eu odeio futebol, gente. Eu sou vascaíno, eu tenho que odiar futebol. Olha só, tem uma Tigrão e ojeriza. vascaíno. Mas tem que ter muito ódio no coração mesmo. Tamo junto nessa. Tamo junto. Não dá pra gostar de futebol sendo vascaíno. São Não dois dá, vascaínos aqui, então você fica tranquilo. é biologicamente impossível. Então é o seguinte, uma mulher ricaça que tem um time de futebol na Inglaterra, ela se separa do marido e fica com o time. E é o time que o cara ama de paixão. Caraca. Então ela falou, tipo, o cara foi muito filha da puta com ela. Então, na cabeça dela, a estratégia eu vou destruir esse time. Porque esse maluco é muito filha da puta. Aí o que acontece? Ela contrata um técnico de futebol americano pra tocar o time de futebol dela, que é futebol lá, é soccer, sim, né? sim. E aí, naturalmente, isso é um absurdo, né? Tipo, sei lá, encontrar o Oscar Schmidt pra treinar o Vasco, né? Tipo, olha, na situação atual, talvez. Então,
Mas é esse o rolê. Então, tipo assim, só que. Então ela contrata o Ted Lasso e tal, que é um cara que. Por que o cara aceitou também? Aí você vai vendo na série, né? Entendi. Mas, cara, é uma série que. Ela é uma série muito amorzinho. É uma série muito good vibe. É uma série comfort. É aquela série, mano, tu chegou do trabalho estressado, coloca um episódio, você vai voltar a acreditar na humanidade. Estamos Maneiro, precisando. maneiro, maneiro. Excelente indicação aí, então, pra Na Apple voltar a Watch. acreditar na Alô, humanidade. Apple Watch, por favor, patrocine o rapaz, porque assim. Apple Watch não, né? Qual é? Eu nem Apple sei qual é o Watch é nome. outra coisa, né? Apple, Apple Watch Eu nem é... Watch sei se é ou Apple relógio? Plus É ou Apple se é Plus, é. Apple TV. Eu acho que é Apple Porque Apple Plus. TV é TV, né? É. Não sei, é Apple Ser- alguma coisa. O serviço Streaming é Apple. da Apple É, aí, ó. Por favor, né? Patrocine, porque assim, complicado, né? Não, sim. mas vamos dar uma olhada. Andrei, muitíssimo obrigado. Eu queria só pontuar aqui, você foi. Na verdade, foi muita surpresa quando você respondeu. Inclusive, o Danilo, amigo nosso que tá aqui, que deu a dica lá, que mandou, Marcou, né? Que a né? gente Sim. marcou o Andrei. Quando você respondeu, eu falei: caraca, eu não acredito, o Andrei É. respondeu. E aí, de fã, aqui falando um pouquinho do lado de fã, foi bem. Assim, animador, assim, eu fiquei muito Uhum. feliz. Muito obrigado de verdade por disponibilizar seu tempo. O carinho todo que você de abrir aqui, falar um pouco da sua vida, da trajetória. Deu várias dicas aqui. Já Sim. fiquei com a cabeça borbulhando. Eu e Rafa, com certeza, vamos conversar bastante depois. Sim. Mas de verdade, muito obrigado mesmo, cara. É muito importante cada episódio que a gente tá fazendo aqui. E, pô, experiência, sabe, que você tem nesses anos aí à frente do podcast, poder compartilhar um pouco com a gente, com nossos ouvintes. A gente fica muito feliz, de verdade. Só agradecer. Ah, Sim. mano, brigadão aí pelo convite, pelo espaço. Mano, quem não conhece meu trabalho, vai lá no... Hoje em dia o Mundo Free Confidencial ele é exclusivo do Spotify, Uhum. mas a gente tem, além do Spotify, também outras plataformas, outros programas nossos. É só procurar por Mundo Freak o feed, né? Uhum. Que aconteceu comigo. Tem o Magicando, que é nosso podcast esotérico. A gente ainda não Uhum. foi expulso do mundo da magia ainda, mas sentindo que em breve seremos. E tem os meus livros, né? Uhum. O primeiro é o Calciferum, com K no início, M no final. E o segundo é o Martelo das Feiticeiras, mesmo nome daquele histórico lá, manual mesmo. Vocês vão saber qual é a capa. Só procurar por Andrei Fernandes, que vocês acham aí meus livros na Amazon. E é isso, mano. Obrigadão aí pelo convite. Foi bacaníssimo o papo. Show de Rafinha, bola. Ah, só cara, agradecer também. agradecer também a presença do Andrei, agradecer ao chat. Foi um dia todo muito mágico, como o Andrei falou, o dia que a gente grava, nunca é só esse momento aqui, então vivi bastante esse momento, que tô muito feliz com a presença do Andrei. Eu me identifiquei bastante na parte que ele falou da paixão pela mídia, né? Uma mídia que eu acompanho há muitos anos, e é engraçado como o meu gosto vai mudando e ela continua comigo. Como o Andrei falou, o podcast é uma coisa maravilhosa, é uma fonte inesgotável de conhecimento, de curiosidade, de cultura. Eu abro muitas portas ali, né? Sou formado junto com o Igor em Estatística, então é muito mágico. Eu me reapaixonei por história através de podcast, eu conheci muita coisa de filosofia através de podcast. Enfim, foi muito do caralho receber um cara que tem importância gigantesca pra essa mídia que eu amo tanto, né? Tudo que eu gosto tem com certeza influência do André. Então, cara, brigadão mesmo, do caralho tua presença aqui. Tá marcado pra sempre pra gente. Obrigado pela Ah, experiência. maneiríssimo, mano. Tamo Tudo bem junto pra que, caralho. tudo bem que vocês que fazem estatística devem ter muita pouca alegria na vida, assim. Então deve marcar demais, assim. Pô, eu não consigo nem te refutar, cara. Eu só vou aceitar. Cara, eu não sou um cara das exatas, mano. Eu sinto só tristeza se eu olhar para um gráfico. Eu olho pro gráfico em pixel de pizza do Excel, eu só sinto tristeza. Então, me compadeço com vocês. Mas tranquilo, cara, foi muito do caralho. Muito obrigado pela presença. E é isso aí, Igão, fala aí. Não, eu só queria falar aqui, ó. Nos vemos em terras tibianas, hein? É isso. Futuramente estaremos lá. Credo, gente, larga isso, gente. Não faz isso, não. Galera, bom final de semana pra vocês. Se cuidem, pandemia ainda tá aí. Usem máscara, álcool gel. E nos vemos amanhã. Amanhã tem episódio, hein? Verdade. 11 horas da manhã. Vamos receber aqui Pecaditos, que essa semana nos deu a delícia de donuts maravilhosos. Então, se cuidem, boa noite. Valeu, Andrei. Até o próximo. Valeu, galera. Valeu. Valeu.